domingo, 6 de julho de 2025. O Ministério das Relações Exteriores publicou no início da tarde deste domingo a Declaração do Rio de Janeiro, carta com tudo que foi discutido pelos diplomatas dos 11 países membros do BRICS ao longo do ano. Os líderes do grupo emitiram uma declaração com posicionamentos de destaque para temas de ordem internacional, a começar por mudanças na ONU. O documento expressa apoio a uma reforma abrangente com ênfase na modernização do Conselho de Segurança. Os líderes reforçaram ainda o compromisso com uma solução de 2 estados na crise entre Palestina e Israel, baseada em negociações pacíficas que respeitem as fronteiras internacionalmente reconhecidas. O texto afirma que esse modelo é o único meio para assegurar a paz e a estabilidade na região. A declaração também expressa repúdio a ataques contra o Irã, ainda que sem apontar diretamente os responsáveis e sem citar os Estados Unidos ou qualquer potência específica. Wagner Moura recebeu no Museu do Louvre, em Paris, o prêmio de melhor ator do Festival de Cannes por O Agente Secreto. Ele não pôde comparecer à cerimônia oficial em maio devido a gravações em Londres. Na semana passada, a revista Variety divulgou uma lista de possíveis indicados ao Oscar do próximo ano, incluindo Wagner como candidato ao prêmio de melhor ator. A polícia da Colômbia prendeu o 5º suspeito do ataque ao senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe. A Interpol emitiu alerta vermelho para a captura de Elder José Arteaga, acusado de organizar todo o atentado, inclusive a entrega da arma ao atirador. O suspeito já responde por tentativa de homicídio agravado, tráfico de armas, conspiração e uso de menores em crimes. No horário de Brasília, 4:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Londrina, Guarani. Futebol do CBN. Londrina, Guarani. Apresentação: Rafael Pio. 4 da tarde, mais 5 minutinhos. Muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Futebol Globo CBN neste domingão, dia 6 de julho de 2025. Nosso assunto é Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, em Londrina, tem o Tubarão, tem o Londrina contra o Guarani. O Bugre quer manter a boa sequência de resultados dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, quer voltar ao G8, Londrina brigando também na parte de cima da tabela. Não é só de Copa do Mundo de Clubes que o futebol vive, mas também da Série C do Campeonato Brasileiro. Claro, final de semana com Série B, final de semana com Série D,
Final de semana com Vitória Cup, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Que coisa sensacional! Alguns dos jogos mais aleatórios do Brasil você também vai ficar sabendo aqui no Futebol Globo CBN. A partir de agora, eu já peço a sua participação no 19991869070. Estamos ao vivo também no youtube.com/CBN Campinas. A bola rola às 16h30. Narração de Marco Guarizo, comentários de Gabi Castro e as reportagens de Adriana Almeida. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Eu brincava sobre a Vitória Cup. Me perguntem, o que significa esse campeonato? E eu te respondo, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo juntos, porque eu não tenho a menor ideia também para que serve, de onde veio, e a gente vai descobrir juntos, porque o nosso importante é o nosso quintal, é a Série C do Brasileiro. Pra Guarani, Londrina, Londrina e Guarani, as primeiras informações do Bugre. Chegando com ela, Guarani! Depois de um bom tempo, Adriana Almeida. Boa tarde, Adri. Boa tarde, Pio. Um forte abraço para você e para os ouvintes CBN. Realmente um grande prazer estar de volta numa jornada com você que me trouxe para essa rádio tão acolhedora e agora estamos juntos novamente. E é para falar desse Guarani, né? Esse Bugre que teve uma recuperação espetacular nessas últimas rodadas. 4 jogos de invencibilidade, 2 vitórias, 2 empates. Vem de uma vitória em casa sobre o CSA. Subiu, pegou o elevador depois dessa boa sequência. Tá na 14ª colocação, 14 pontos. O melhor para o torcedor bugrino poder saborear hoje é a possibilidade de alcançar esse G8 da competição, colar nos primeiros colocados e, de quebra ainda, começar a sonhar, algo que parecia distante um mês atrás, mas hoje já é uma realidade. O Guarani foge daquela zona indigesta e, melhor ainda, agora podendo chegar entre os 8 que possivelmente vão se classificar aí, ficar numa boa posição para pensar na sequência do ano e na sequência depois do final dessa primeira fase com a classificação. Para essa partida, o técnico Marcelo Fernandes teve, obviamente, muito tempo, mais uma vez, mais de uma semana, para trabalhar esse time. Isso é algo muito positivo, porque vem de vitória e muda pouco o time. O Alisson no setor defensivo é uma das novidades, deslocando Alan Santos para a volância, para o meio-campo. E o outro que também ganha vaga nesse time titular é o Caio Melo, no lugar do Isaac. Poucas mudanças ali nesse Bugre para tentar manter a sequência e, quem sabe, alcançar uma das 8 primeiras posições. Pio. E do outro lado, um time que tem comandando a equipe do banco de reservas, um velho conhecido do torcedor campineiro, que tem ali uma ligação muito maior com um dos lados, mas que também conhece bem o time de verde, hein, Dri? Lá ele é Roger Silva. Aqui pra gente é Roger, né? O famoso atacante revelado pela Ponte Preta, e é impossível a gente não dizer isso. O Roger que durante a semana também falou sobre isso, que é até uma espécie de derby. Verdade é que ele também já defendeu as cores do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série A lá de 2010 e hoje vai tentando aí melhores posições com o status de técnico de futebol. Roger que não deve largar o mundo da bola tão cedo, principalmente depois da aposentadoria, e vem fazendo sim uma campanha muito interessante com esse time do Londrina, que é o 4º colocado, vem de vitória sobre o Figueirense em casa por 2-1, não tem uma sequência espetacular, mas vem apresentando sim uma regularidade nesse time do Londrina, que hoje joga em casa no Estádio do Café e que tem mudanças no meio-campo e no ataque. O volante Alisson tá suspenso e aí por isso ele já vai ter que fazer uma mudança no meio-campo. Além disso, o atacante Pablo foi para o Nacional de Portugal e também não joga mais. Cariús é uma das novidades aí no ataque, uma das sensações no ataque do Londrina, junto com a sua dupla, o Iago Teles, que prometem aí, quem sabe, mais uma vitória pro Londrina. Londrina não pode alcançar a liderança, mas pode ficar ali muito perto das primeiras colocações. Ele que já é o 4º, já tá muito bem aí
numa posição boa para buscar também essa próxima fase de Brasileiro da Série C, Pio. É sem dúvida nenhuma um confronto na parte de cima da tabela, e é isso que eu quero comentar com Gabi Castro, porque no início da competição as coisas estavam meio estranhas pro Guarani. Hoje a gente chega num confronto entre Bugre e Londrina, aí sim, com as duas equipes brigando por aquilo que a gente imaginava que ambos iriam brigar desde o início da competição, né, Gabi? Boa tarde. É isso, boa tarde pra você. Acho que tá ligado? Tá ligado. Tamo ligado? Boa tarde pra você, Rafael agora, Pio. Boa tarde. Agora a gente achou o microfone. Aos amigos da CBN Campinas, a expectativa é esta, né? Depois de um início decepcionante do Guarani na zona de rebaixamento, lanterna da competição, agora sim, né? Uma competição animadora para o Bugre, e eu vejo o jogo de hoje como muito importante para nós entendermos o nível do Guarani em relação aos concorrentes na Série C, né? Em caso de vitória, o Guarani ele chega a 6 partidas sem derrota, um retrospecto de 4 sem derrota, 4 vitórias seguidas e 2 empates. E aí o Guarani ele entra no G8, chega muito forte, eu acho que para se classificar. Uma vitória hoje significa, né, vencer o 4º colocado fora de casa. O Londrina ainda não perdeu jogando sob os seus domínios, tem apenas uma derrota na competição. Do outro lado, em caso de derrota, eu não acho que vai anular ou eliminar o que fora feito pelo Guarani até aqui, essa reação que a gente tá falando. A reação, ela tá aí, né? É um fato, o Guarani ele tá próximo ao G8. Mas acho que uma derrota hoje acho que pode servir também como um alerta de que ainda não está no nível de uma equipe que está à frente, que é a 4ª colocada da competição. Acho que tem um trabalho pela frente, o Guarani precisa seguir evoluindo, se quiser se classificar e, se possível, numa boa classificação, passa pelo jogo de hoje. Então eu acho que é isso, uma vitória, 6 jogos sem derrota, 4 vitórias consecutivas, tem 2 empates, uma sequência positiva, enfrentando uma equipe que tá no G4. Então o jogo de hoje é pra gente ver o nível que tá o Guarani. Nada é determinante, Pio, pra quem está nos acompanhando. Não é porque venceu que já está classificado e aí pode ficar tranquilo na competição, e não é uma derrota que vai inviabilizar essa reação do Guarani que já fora conquistada. Então eu acho que são caminhos que o Guarani vai ter que traçar daqui pra frente, porque nós já passamos da metade do Campeonato Brasileiro da Série C, e acho que é muito importante nós analisarmos aí a sequência do Guarani, porque esse funil ele vai afunilando, ele vai ficando cada vez menor, e a gente não quer o Guarani fora do G8 ou distante. É possível essa classificação depois da reação e das contratações que foram realizadas. Estamos vivendo a 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Adriana Almeida já disse, mas eu reforço e lembro a você: Guarani nesse momento 11º colocado, 14 pontos ganhos, e o Londrina 4º colocado, 19 pontos ganhos. Em caso de vitória, trazendo os cenários possíveis aqui para as duas equipes, o Guarani iria a 17 e nesse momento, por exemplo, ele ultrapassaria times que já têm 11 jogos e que estão dentro do G8. Floresta, Ituano e CSA, além do Náutico também, que tem 16 pontos ganhos e já 11, ou seja, o Guarani pode ultrapassar 4 equipes, e o Londrina, dependendo aí de uma combinação de resultados, ele pode terminar a rodada também aí na vice-liderança da competição. Quem vai trazer todas as emoções dos 90 e mais os acréscimos de Londrina e Guarani, Guarani e Londrina, é Marco Guarizo, e a gente sempre fala, né, Guarizão? O Londrina, quando joga em casa, é aquele time chato. Boa tarde, Guarizo. Marco Guarizo. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde aos ouvintes do Futebol Globo CBN. Chatíssimo. É o tubarão que gosta de morder as vítimas. Ainda mais no acanhado estádio Virgílio Gonçalves Dias, também conhecido como VGD. Um estádio que não precisa de muito para lotar. E a torcida do Londrina fica fazendo uma pressão enorme em cima do time do Guarani. Ele lembra um pouquinho o Nabi Abichedi de Bragança Paulista. Verdade. Só que um pouco menor. Temperatura de 22 graus, vai caindo durante o jogo, já é isso que diz a meteorologia para a cidade de Londrina.
tem um tabu para ser quebrado, mas o Guarani vem de uma sequência de 3 vitórias consecutivas e quem sabe consegue jogar um arpão nesse Tubarão, Rafael. Ah, não tenha dúvida disso, seria maravilhoso, já tudo pronto, Guarani, Londrina, as duas equipes daqui a pouquinho voltam pro gramado, terminaram os trabalhos ou o trabalho de aquecimento e já às 16h30 a bola rola, você continua participando, mandando sua mensagem no 19991869070 ou através do youtube.com/CBN Campinas. A gente também faz a última pausa e daqui a pouco, junto com as equipes, volta pra campo em definitivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Estúdio CBN, de segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Enquanto a bola não rola. Londrina, Guarani. Apresentação: Rafael Pio. 4 da tarde, 19 minutos, faltando 11 minutos pra bola rolar. Lá em Londrina, daqui a pouquinho tem Londrina e Guarani, Série C do Campeonato Brasileiro, trazendo a classificação nesse momento. Algumas equipes já com 11 jogos, outras com 10. Caxias líder 24, Ponte vice-líder 20 pontos, Ipiranga terceiro colocado 19, Londrina é o quarto também com 19, o Náutico é o quinto 16 pontos, o CSA sexto colocado 16, Ituano sétimo colocado, venceu na rodada, subiu na tabela de classificação 16 pontos, sétimo lugar. Floresta é o oitavo colocado,
também 16 pontos ganhos. O primeiro time fora do G8 é o São Bernardo, 9ª colocação, 15 pontos. Mas para se ter uma ideia como é disputada essa Série C, o Brusque também tem 15, Guarani vem logo na sequência com 14, Maringá com 13, enfim, é um bololô só. Lá na parte de baixo, o primeiro time fora da zona da degola é o Figueirense, 10 pontos ganhos. Na zona do rebaixamento, Botafogo da Paraíba, 9, Confiança, 9, Retrô, esse Retrô vai cair, 8 pontos ganhos. E o Anápolis é o lanterna com apenas 7 pontos conquistados. Adriana Almeida, as equipes nesse momento já voltando pro gramado, e o Guarani com mudanças, mais um time que busca manter essa sequência hiper positiva nesse momento, durante essa reação na Série C, né, Dri? Acho que está fechado. Já vamos com a Adriana Almeida. Agora sim, Dri. Pio, é um momento ali de atenção, né? O campeonato já tá indo aí passou da sua metade nessa primeira fase e o Guarani consegue manter uma base. A gente teve esses últimos dias com algumas especulações, inclusive depois da saída do Rafael Bilu, que na minha concepção era um dos jogadores mais agudos e mais regulares daquele Guarani de começo da Série C, e que se agora estivesse nas mãos de Marcelo Fernandes e com esse elenco um pouco mais encorpado, eu acho que daria muito melhor para o Guarani. O Guarani também ficou ameaçado de perder, por exemplo, o Matheus Sarará. Ao longo aí do jogo falaremos mais também a respeito dessa janela, que pode também trouxe algumas incertezas, mas também trouxe reforços para o Guarani. São esses que estão ajudando o time nessa boa campanha agora, nessas últimas rodadas. O Guarani, que hoje a gente lembra, tem 2 mudanças apenas, Caio Melo e também o Alisson. Por isso, Marcelo Fernandes opta por uma boa base aí para dar uma sequência. Lembrando que os 2 times já estão em campo, a bola vai rolar já, Pio. E é aquela história, né, Gabi Castro? É claro que o ideal é você iniciar o campeonato já com um elenco forte. Mas não foi o que aconteceu. O Guarani, no meio da competição, vem se reforçando, vem se acertando, perdeu atleta importante também, como o Bilu, por exemplo, mas me parece que nesse momento é um time bem definido pelo Marcelo. E que conseguiu renovar com o Emerson, lateral esquerdo, né? Que durante toda essa semana ficou essa polêmica se ele iria embora ou não, que é uma posição carente até do futebol brasileiro, e conseguiu essa renovação. Eu acho que o Guarani vai ter que lidar com o sucesso recente, tá? A arrancada chamou a atenção de outras equipes, perdeu 2 jogadores que estavam bem, eu não acho que eram fundamentais, que o Guarani precisa se desesperar, mas eu entendo que não é fácil repor à altura 2 atletas titulares que vinham jogando bem, então pode levar um tempo para este encaixe como estava, mas é um tempo que o Guarani também não tem, né? Mais da metade da competição já foi, não tem mais o Rafael Bilu, perdeu atleta do meio campo, então assim, vai ter que repor com a competição em andamento. Essa reação veio com a competição em andamento, o Guarani iniciou muito mal, conseguiu essa recuperação e agora perde jogadores para o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, e vai ter que suprir dentro do próprio elenco, mas tem uma janela de transferência ainda em aberto. Se precisar ir ao mercado, o Guarani consegue. Ô, Guariz, pode ser até luz de geladeira, mas que céu bonito em Londrina, hein? Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Luz de geladeira, como diz Juliana Vilhote na previsão do tempo aqui na CBN, na EPTV, mas tá bonito mesmo, nenhuma nuvem no céu. Mas olha, nesse momento 22 graus e a previsão, quando a partida terminar às 7 da noite, já com o sol se pondo, é de 18 graus, ou seja, temperaturas em decréscimo na cidade de Londrina. É bonito, mas não é funcional. Mas comparando, estamos com 20 graus em Campinas nesse momento. Então, lá vai despencar mais rápido, mas ainda tá mais quentinho. Acho que no sol, né? Marcelo Fernandes de um lado, Roger Silva do outro, as 2 equipes já definidas. E aqui no Futebol Globo CBN, com Adriana Almeida, você confere a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN. Bugre, comandado pelo técnico Marcelo Fernandes, em campo com 1, Andrei, 2, Cicinho, 3, Rafael, 4, Alisson e meia dúzia Emerson, 5, Alan Santos, 7, Kelvin, 8, Matheus Sarará,
11, Caio Melo. 10, Diego Torres. E 9, Bruno Santos. Repeteco do Bugre, 1, Andrei. 2, Cicinho. 3, Rafael. 4, Alisson. Meia dúzia, Emerson. 5, Alan Santos. 7, Kelvin. 8, Sarará. 11, Caio Melo. 10, Torres. 9, Bruno Santos. No banco, 12, Fred. 13, Diogo Silva. 14, Lucas Rafael. 16, Vitinho. 15, Giovani. 18, Lucas Martins. 20, Isaac. 17, Mirandinha. 21, Luiz Miguel. 22, Cauã Jesus. E 19 para Deni Júnior. Futebol Globo CBN. Azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. Londrina do técnico Roger, que vem a campo com 1, Luiz Daniel. 14, Cedric. 3, Caio Melo. 4, Wallace. E meia dúzia, Maurício. 5, João Tavares. 8, Zé Breno. 10, Robson. 7, Vitinho. 9, Cariús e 11, Iago Teles. Repeteco do Londrina, 1, Luiz Daniel. 14, Cedric. 3, Caio Melo. 4, Wallace e meia dúzia, Maurício. 5, João Tavares. 8, Zé Breno. 10, Robson. 7, Vitinho. 9, Cariús e 11, Iago Teles. No banco, 12, Elzo. 2, João Vitor. 13, Iago Lincoln. 15, Guilherme. 16, Gustavo Santos. 17, Henrique. 18, Zé Breno. 20, Gustavo França. 21, Tauã. 22, Canela. 23, Caio Rafael. E 24, Lucão. A arbitragem do jogo. O árbitro que conversa com os dois capitães e tira na moeda agora, lado de campo e bola, é o Tailan Azevedo Gomes. E os seus assistentes, Inácio Barreto da Câmara e Luan Patrick Pereira da Silva. O quarto árbitro, Murilo Ugolini Klein. O comentário do jogo. Ô, Gabi Castro, antes de você falar do jogo, eu tava rindo sozinho aqui, porque eu pensei o seguinte, cara, que delícia pro Guarizo. Há quanto tempo eu não via dois times praticamente de 1 a 11, né? O Londrina, só que tem ali um 14 no meio e tal. Os dois times com uniforme tradicionalzão, fácil de ver. Aí os caras do Londrina vira de costa, meteram um número vermelho nas costas do Londrina. Mas você quer tudo também, né? No meio da faixa azul. O jogo já é domingo, já é num bom horário, tá tempo bom, uniforme tradicional. Você quer um número visível também? Não, é Campeonato Brasileiro da Série C, não é tão fácil não. Que coisa. Agora, Pio, técnico Marcelo Fernandes faz alterações no Guarani, a entrada do Alisson, começando pela primeira vez uma partida como titular, apenas 2 jogos, né, com a camisa do Guarani, atuou pouco tempo diante do CSA, ficou 7 anos no futebol de Israel, é algo pra gente poder observar como é que o Alisson vai fazer essa dupla com o Rafael, e a entrada do Caio Melo no meio campo, sacando o Isaac, algo pra gente poder observar. Vejo o Guarani de 2 maneiras, sei que já vai começar, pode jogar no 4-5-1, então Cicinho e Emerson nas laterais com os 2 zagueiros, ou até no 3-6-1, porque tem o Rafael, o Alisson e recua o Alan Santos e libera os 2 laterais, Cicinho do lado direito e o Emerson do lado esquerdo. Dependendo das circunstâncias do jogo, vamos observar essas variações táticas. Para todos os 90 minutos de Guarani Londrina, ele tá chegando. Vai, Guarizão! Marco Guarizo. Grande abraço a você, ouvinte da CBN. Nesse momento, o mundo do futebol respeita um minuto de silêncio para os jogadores portugueses Diogo Jota e André Silva, do Liverpool e do Penafiel, que infelizmente foram vítimas de uma tragédia automobilística. E dentro de instantes, dentro de segundos, a bola vai rolar no estádio VGD em Londrina. Apita o árbitro, rola a bola, bola rola! Londrina, Guarani. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui na transmissão do Futebol Globo CBN. Londrina jogando com a camisa tradicional no modelo até retrô. Camisas verticais, listras verticais brancas e azuis com o número vermelho, que bem observou o Rafael Pio. Calções brancos e meiões azuis. Guarani todinho de verde da cabeça aos pés. Londrina tenta a primeira chegada, falha da zaga do Bugre, primeiro chute, espalma, Andrei, a bola sobra no Cicinho, chega arrumando tudo, Caio Melo, pra dar um bico na bola, colocar pra fora.
fora. Primeiro lance de perigo na jogada do Vitinho, que entortou a defesa e abriu caminho para a primeira finalização do jogo. Se não é o goleiro Andrei, o Londrina já sai na frente no primeiro minuto, Adriana Almeida. Na jogada pela direita, e a falha foi do Alan Santos, que hoje tá jogando como volante, mas é zagueiro. E ali era pra zagueirar mesmo, chutar essa bola pra frente. Não foi o que aconteceu. Pra sorte do Guarani, a bola saiu lá do outro lado. Apenas lateral, que o Cicinho vai cobrar sem pressa pra tentar esfriar, mas o Londrina vem. Já perdeu a bola pelo lado esquerdo, tentativa de jogada do Londrina com o centroavante, o Edson Cariús. A marcação chega pra cima dele. Último toque do jogador do Bugre, o Diego Torres, ajudando a defesa. A bola vai pra fora. Pela linha de fundo, escanteio favorecendo o Londrina pela canhota. Quem vai se colocando para cobrança é o camisa 10, o Robson. Ele bate de esquerda, do lado esquerdo. Tá dentro da área a bateria antiaérea do Bugre. É mais uma chance para o Londrina, que começa sufocando nesse início de jogo. Primeiro a arbitragem conversa, aquela resenha, não quero ninguém se empurrando, ninguém se agarrando. Acanhadíssimo o estádio VGD, a torcida muito próxima, escanteio cobrado, sobe de cabeça para fazer o corte por ali, o Alisson na defesa do Bugre no primeiro pau, a bola vai para fora, arremesso favorecendo o Londrina, o próprio camisa 10, o Robson cobrou, desculpa Dinei Ribeiro, vou roubar. Alguém faltou o ensaio, cobrança de lateral direta para fora, mas ela vai ser repetida. Não entendi, hein? Eu também não entendi nada. Agora o lateral tá feito dentro da área. Cariús tenta chegar, a marcação do Bugre dá uma injeção na bola por ali. O Rafael tira o perigo da área. Vai sobrar com o experientíssimo Wallace, ex-Corinthians, Flamengo, Vitória, tantos clubes do capitão do Londrina. Bola jogada pra frente, casquinha de cabeça, vai sobrar fácil para o goleiro do Bugre. O Andrei, que escorregou na hora de sair jogando, recupera no campo de defesa o Londrina, mas vai tocando curtinho. Vai tocando, vai esperando o Guarani chegar para tentar abrir a defesa. Vitinho volta para o campo defensivo. O Guarani chega ali na pressão do Emerson. Perde a bola o time do Bugre. Guarizó. Sim. Começo esquisito e até ruim do Guarani, porque com 37 segundos, o erro do Alan Santos, né? Cometeu a furada ali e poderia ter sido fatal com apenas 37 segundos. E aí o Vitinho cara a cara e o Andrei fez a diferença. Então não é à toa que nos últimos 5 jogos o Guarani sofreu apenas um gol. O Andrei vem também nessa retomada da equipe do Guarani e cara a cara conseguiu fazer a defesa. É verdade que daí no lance seguinte, um escorregão que não teve consequências, mas o Andrei salvou o Guarani, fez um milagre com 37 segundos. E o Guarani não consegue ficar com a bola. Sai pela direita o Londrina na jogada do Cedric, pisa na bola, espera o companheiro, faz a tabela curtinha, recomeça lá atrás na defesa com o Caio. Caio pro Wallace, já não tem tanta velocidade, o experientíssimo Wallace vai ter que voltar, recomeçar com o goleiro Luiz Daniel. Só uma meia pressão do Bruno Santos pra cima do goleiro do Londrina, está jogando curtinho. Lá Fernando Diniz, o time do Londrina. Agora um lançamento em profundidade buscando o Vitinho, chega a marcação do Emerson. Quem tava ali era o Alisson pra roubar a bola, recupera pro Bugre pela meia esquerda. Toca pro Diego Torres, faz o drible em cima da marcação, tem que voltar no Alisson. Guarani trabalhando na esquerda do campo de ataque. Alisson recomeça um pouquinho mais atrás com o Alan Santos. Tentativa de lançamento, perdeu a bola, sai pro contra-ataque a equipe do Londrina, que para o jogo, prefere cadenciar ali pelo meio, bola chegando no Robson do lado esquerdo pra jogada na entrada da área, foi Cariús, driblou para um lado, tirou o zagueiro, bateu mascado, sai, Andrei fica com a bola. O goleiro do Bugre ficou esperando no momento certo. Saiu ali, alô Tadeu Schmidt, como um gato para pegar essa bola que poderia ter o destino ali de um atacante que estava prensado no meio de 3 zagueiros do Bugre. Tem 2 jogadores caídos, Adriana Almeida. O Andrei, goleiro do Guarani, depois da defesa, porque o Iago Teles sambou ali na frente do Rafael e também do Emerson para conseguir essa finalização. E aí depois que o Andrei fez a defesa, se eu não me engano é o Cariús mesmo, o 9 que tá ali, tentou o rebote. Sim. Houve um choque, o Cariús já tá de pé, o Andrei tá dando toda a pinta de que também já vai levantar, mas a verdade é que o Guarani só tomou pressão nesses primeiros 5 minutos, Guarizo. Como a Adriana disse, o toque no Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo.
Passados 5 minutos deste primeiro tempo, Série B no estádio VGD em Londrina. Londrina. 0 para o Tubarão. Guarani. 0 também para o Bugre. Central da Bola. Rafael Pio. Outro jogo em andamento pela Série C. Nesse momento, 5 do primeiro tempo. Anápolis e Itabaiana vão empatando por 0-0. Daqui a pouquinho, às 19 horas, tem Brusque, Figueirense, Ipiranga e Maringá. Eduardo Rodrigues ou Bolacha na mesa de som. Tentativa de saída do Guarani com o Cicinho. A marcação chega de 3 ali. O Iago Teles veio ajudar no campo de defesa e conseguiu chutar a bola em cima do atleta do Guarani, recuperando o lateral para festejo ali do Roger. Aprovou a atitude do jogador do time do Londrina, que veio ajudar a defesa, ainda conseguiu ficar com a posse de bola. Na cobrança do lateral, o Maurício vai jogar lá na frente, toma distância, prefere jogar curto, recebe de volta, aperta a marcação, Caio Melo vira de pé direito para o outro lado, Maurício, sai jogando do lado direito, Cédric, acelerou, pediu na ponta o Vitinho, recebeu, vem a marcação em cima dele, Vitinho volta, recomeça o jogo um pouquinho mais atrás com o Zé Breno mais atrás ainda para a chegada do João Tavares e vai recomeçar tudo com o capitão Wallace no campo de defesa. Sai jogando do lado esquerdo o time do Londrina, fica com a posse, jogada de pé direito do Maurício, tentou a devolução, o Iago Teles, a bola voltou, recuperou o time do Londrina, vai pelo meio, Maurício arrisca do meio da rua para fora. Ele viu um monte de zagueiro na frente e tentou bater direto. Ela passou à direita do gol defendido pelo Andrei Dri. Já tentou uma lista de opções para abrir o placar o Londrina, pelo cruzamento, pelo chute de dentro da área, por cima e agora no chute de longe do lateral esquerdo Maurício. Ela passou perto, mas o Guarani, pra sorte, vai se segurando 0-0. Guarizo. Oi, Gabi Castro. Começo muito ruim do Guarani, né? O Guarani precisa acordar, são 7 minutos, o Andrei já fez 3 boas defesas, essa foi a primeira finalização do Londrina pra fora, tem muito espaço, isso que o Guarani joga com apenas um atacante, com apenas o Bruno Santos. O Diego Torres é meia, o Caio Melo é meio campista, Matheus Sarará meio campista, o Kelvin idem, o Alan Santos hoje jogando como volante, então é inadmissível o Guarani com uma postura completamente atrás do meio campo e dando espaço, então precisa mudar essa postura, ficar um pouquinho mais com a posse de bola, assustar o Londrina. O começo do Guarani é ruim diante de uma equipe que pressiona. E o Guarani toca a bola na defesa e perde. Vem na velocidade para trazer o time pro ataque. O Zé Breno deu o drible pro meio, rolou na esquerda, recebeu o Maurício, foi para cima da marcação do Cicinho, jogou dentro da área, a bola passa, dá um bico nela o Ellison para tirar de lá. Volta a posse de bola com Londrina pela ponta direita, jogada do Cédric pro Vitinho, marcação do Emerson em cima dele, trabalha na canhota, tentou o drible, conseguiu, levou para a ponta esquerda, chega o Emerson de novo na marcação, a bola desvia no lateral do Bugre, escanteio favorecendo o Londrina. Vamos à informação do gol antes do escanteio, Rafael Pio. É gol do Anápolis, 5 minutos do primeiro tempo, abre o placar contra o Itabaiana e nesse momento vai deixando não só a degola, não, mas também a lanterna da competição. Bastante equilibrada essa Série C, 19 rodadas na primeira fase, 8 times se classificam para os quadrangulares finais e 4 caem para a Série D, né? São Exatamente. 4 times que caem para a Série D. Escanteio pro Londrina. Vai pra cobrança curtinha o Zé Breno, recebe na entrada da área na tentativa do Vitinho, volta a jogada, tenta trabalhar pela ponta, chega cortando a zaga do Guarani, Emerson dá um balão, pra onde o nariz aponta? A bola fica com o Cédric já no campo de ataque do Londrina pela direita, ele penteia, fica com ela, volta um pouquinho mais atrás, reconfigura toda a defesa do Londrina, agora o Wallace, que foi lá tentar o ataque, é o primeiro a ficar com a bola, sai jogando curtinho com o Caio, a zaga do Londrina tocando bola de um lado pro outro, o Guarani fechadinho nesses primeiros minutos de jogo. De um lado pro outro, sem marcação, parece bobinho, mas sem o bobinho, fica com a bola, o Wallace faz o passe na frente, buscou a jogada no meio, ali com o camisa 10, o Robson, no carrinho em cima dele, o Rafael, falta favorecendo Londrina, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Passados 10 minutos, primeiro tempo, Série C. Em Londrina tem Londrina 0, Guarani também 0.
Central da Bola. Rafael Pio. Bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em Araraquara, Ferroviária e Vila Nova vão empatando 1-1. Daqui a pouquinho, 18h30 no Santa Cruz, tem Botafogo e Novo Horizontino. Futebol Globo CBN. 991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas é o chat da transmissão aqui da nossa cabine para você não perder nenhum detalhe do jogo. Falta em cima do Cicinho, falta cometida pelo camisa número 5, João Tavares, favorece o Guarani. Na verdade, a arbitragem não deu falta, não. Deu apenas um arremesso lateral favorecendo o time do Londrina. Foi só um pedido de desculpas pela trombada ali do Tavares com o Cicinho. Vai para cobrança de lateral pela esquerda o time do Londrina com Maurício. Maurício centra, joga para dentro da área, briga pela bola o Edson Cariús, chega o Cicinho na bola, tenta sair jogando, ele toca errado, o Londrina segue na pressão na entrada do campo de ataque. Bom drible do Vitinho, bola pro Iago Teles na entrada da área, inversão de jogo, toque do Robson, chute do Cedric, tira a zaga do Guarani, dá uma injeção na bola por ali o Alisson, tenta sair jogando o Bugre no contra-ataque, Emerson vai pro domínio, marcação dobra pra cima dele, ele chuta a bola em cima do adversário, ela vai pra fora, arremesso lateral favorecendo o Guarani, já cobrado. Para o Sarará, volta o jogo, recomeçando lá atrás, Rafael fica com ela pela direita, o Cicinho tá pedindo, ele prefere um lançamento direto, tem só o Bruno Santos na frente, por isso tem tranquilidade para fazer o domínio, o Maurício, e recuperar a bola pro Londrina. Ainda no círculo central, volta para trás, o time paranaense vai tocando no campo de defesa, Guarani só esperando, Londrina já teve chance no jogo, mas tá tudo igual no estádio Virgílio Gonçalves Dias, o VGD. Toca a bola ao Maurício, de direita, tentou o lançamento para velocidade do Cariús, brigou com ele bem demais, o Alan Santos fazendo o giro para tirar a bola, tentou sair jogando com o Kelvin, levou uma pancada por ali o camisa número 7 do Bugre, a arbitragem diz que foi tudo normal, o jogo já segue com Londrina no campo de ataque pela esquerda, bola rolada na entrada da área, tentativa do Robson, fez o lançamento, Cicinho corta pro Bugre. Tenta sair jogando pro contra-ataque, Diego Torres faz um passe, Sarará encontra Cicinho, acelera o jogo pelo meio, inverte na esquerda, a bola chega no Emerson, carrega o Emerson, calibra o cruzamento, joga dentro da área pro Cicinho, pra fora! Entrou de elemento surpresa o Cicinho, como um meia. O cruzamento veio a meia altura. O Cicinho bateu chapado na bola, só que pegou muito forte. Ela foi por cima do gol, Adriana Almeida. Até que enfim, um bom ataque do Guarani, né? Que quase saiu um gol de lateral para lateral. Uma saída rápida, bem triangulada, que foi terminar ali no Emerson Barbosa. Cruza no meio da área e o Cicinho, inteligentemente, como você bem disse, elemento surpresa. De primeira, escora essa bola, por muito pouco ela sobe demais. Segue 0-0, tiro de meta já cobrado pelo Londrina. E mal cobrado, diga-se de passagem, né? Mandou direto pra fora o goleirão, o Luiz Daniel. A posse é do Guarani, lateral pela direita, pertinho da linha que divide o campo. Kelvin briga pela bola, recebe pela direita, tenta fazer o drible, a marcação do Londrina dobra, fica no campo de defesa com o Wallace. Zagueirão Wallace toca curtinho pro Caio, não, preferiu voltar pro goleiro Luiz Daniel, tem pressão do Bruno Santos pra cima dele, por isso ele abre o jogo na esquerda com o Maurício, o lateral esquerdo que é destro, ele só trabalha na perna direita, o lateral esquerdo da equipe do Londrina, ele tenta um lançamento direto, a bola vai ficar com o Alan Santos que retorna com o goleiro Andrei, dá um balão pra frente, o Andrei tinha pressão pra cima dele, bate de cabeça o Wallace, a bola fica na esquerda, no trabalho do Iago Teles, recebe pela direita o Cedric, vira o jogo, o time do Londrina fica com ela o Vitinho, marcação pra cima dele do Alisson, acelerou o Vitinho, rabiscou, foi pra cima, linha de fundo, cruzamento de cabeça, o Sarará tira o perigo dentro da área, bola vai pra fora, lateral pro Paraná, pro Londrina pela direita. Perto ali da bandeira de escanteio, razoavelmente perto, né? Mais perto do bico da grande área. Já na cobrança o Cedric, sai da área o Cariús, tenta fazer a tabela o time do Londrina na entrada da área, bem no desarme o Kelvin para cortar pro Bugre. Tenta jogar na frente com o Bruno Santos, tá muito recuado o Bruno Santos na intermediária, ele recebe a falta. Falta em cima do camisa número 9 do Bugre, ainda no campo de defesa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Passados 15 minutos, primeiro tempo, Série C em Londrina. Londrina 0. Guarani também 0.
Central da Bola. Rafael Pio. Ontem pela Série C, Náutico e Floresta ficaram no 0-0. Ituano bateu o Retrô por 2-0. Confiança e ABC empataram 1-1 e fora de casa o Caxias bateu o CSA por 3-2. Futebol Globo CBN. Tentativa do Londrina pela esquerda, tentou fazer infiltração, Iago Teles, falta pra cima dele, chegou Sarará, chegou Kelvin, chegou um monte de gente ali, uma falta que pode levar perigo pro Bugre, hein, Adriana? Quem fez o último calço ali foi o Kelvin. A falta é um tantinho longe aí da grande área, vamos pôr aí pelo menos uns 5, 6 metros, mas é aquele chute colocado ali pelo lado esquerdo que vai levar perigo, o Andrei já vai montando aí a barreira pro lado direito dele, tentando se posicionar, porque dali um chute, quem bate bem colocado, fica perigoso, hein? São 2 jogadores destros que estão na cobrança, ou o Iago Teles ou o Maurício, que é lateral esquerdo, mas é destro. 3 jogadores na barreira apenas. É uma bola que pode surpreender o goleiro na cobrança direta ou no cruzamento dentro da área, por isso a força aérea do Bugre tá lá dentro. Vai pra cobrança o Iago, bateu direto, Andrei, encaixa o goleiro do Bugre. Tirou da barreira, mas não pôs a força suficiente, pegou a bola no chão, goleiro Dri. Nossa, fazia tempo que eu não vi um jogador cobrar uma falta tão fraca assim. Geralmente o chute colocado, ele sai lá por cima da trave, agora foi bem o contrário, tranquilo pro Andrei, mas o Londrina vem de novo. Com o próprio Iago, que volta o jogo recomeçando com o zagueiro Caio. Abre na lateral direita pro Cedric, tem uma meia pressão do Diego Torres, ele faz o lançamento, busca a corrida do Cariús na entrada da área, divide com ele o Alan Santos, fica sentindo camisa número 9 do Londrina, a distância não me pareceu nada, não tem VAR na Série C, vai tentar dar uma ludibriada no árbitro falando que levou um tapa por ali, né, Dri? Eu achei um jogo de corpo ali, uma disputa do corpo dos dois quando a bola estava alta, e aí o Alan Santos, jogador do Guarani, levou a melhor, não vejo falta em cima do Cariús, mas ele tá sentindo algo ali, me parece, na região da costela, do peito. E conversa com o árbitro agora, vamos ver quanto tempo vai demorar para se recuperar aí o atacante camisa 9 do Londrina. O Guarezo. Vai lá, Garo. Foi aquele encontrão, né? Foi apenas se proteger ali o Alan Santos para não deixar que o atacante chegue até a bola, lance normal de jogo. Você falou há pouco do Bruno Santos, né? É um jogo que ele vai ter que ter paciência, tá? Porque a bola chega muito pouco ao atacante bugrino, ele vai ter que buscar esse jogo para ser participativo, até para entrar na partida, né? Para não ficar muito frio. Então ele vai ter que retornar um pouquinho, voltar para tentar ser um Guarani mais compactado e em bloco chegando ao campo de ataque. 18 minutos chegou apenas uma vez, né? O Bugre é muito pouco e com um efeito surpresa ali, o Cicinho lateral direito junto com o Emerson lateral esquerdo. Então as duas laterais do Guarani de uma certa maneira funcionando ofensivamente, porque defensivamente tá tendo muito trabalho, principalmente agora que o Londrina tá jogando pelo lado esquerdo com o Iago Teles, aquele mesmo ex-jogador do Guarani que estava em 2023, 2024, teve pouco espaço, marcou apenas um gol com a camisa do Guarani, mas só pra gente ter uma ideia, neste ano 12 gols com a camisa do Londrina. Então olha como é o futebol, né? Não teve tantas oportunidades aqui no Bugre, mas esse ano, sendo o principal jogador do Londrina, vai ter que tomar muito cuidado, principalmente o Cicinho, com esse lado esquerdo de ataque do Londrina. Tentativa de lançamento para o Bruno Santos, trombou ali com o Wallace, a arbitragem marcou a falta favorecendo o Guarani, o Wallace fica muito bravo e o Bruno Santos com a mão nas costas ali. Isso aí me dá até arrepio, Adriana, porque me lembra aquele lance. Não foi com o joelho, mas aquele lance do Neymar na Copa de 2014, que ele cai com a mão nas costas. Mas ali não teve maldade do Wallace, né? E acho que o árbitro foi até um tanto exigente ali. Mas ele deixa, né, uma parte do corpo pro Bruno Santos cair mesmo e sofrer essa falta. O Guarani agora tenta evoluir. Mas tenta pelo toque curto e acaba perdendo a bola. Vai brigar por ela o Caio Melo pela meia esquerda, dá o último toque o jogador do Guarani. Ela vai pra fora, arremesso lateral favorecendo o Londrina à direita do campo de defesa. Na cobrança o Cedric, tá perto dele pedindo a bola ali o Zé Breno. Mais na frente o Vitinho, é o Vitinho que ele procura pro Cariús tentar bater de cabeça, fazer a casquinha. Brigou pelo meio, o Robson tenta o Guarani fazer o corte, Diego Torres bate de cabeça nela. Cicinho com muita categoria limpa o lance, consegue ficar com ela, mas acaba errando o passe. Volta o time do Londrina no campo de defesa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo.
Já se passaram 20 minutos. Primeiro tempo, Série C em Londrina. Londrina 0. Guarani Também 0. Central da Bola. Rafael Pio. Amanhã, complemento da 11ª rodada, às 7:30 da noite no Almeidão, em João Pessoa, tem Botafogo da Paraíba contra o São Bernardo. No mesmo horário, no Moisés Lucarelli, com transmissão da CBN Campinas, tem Ponte Tombense. Marco Guarizo. Vamos com tudo, você vem com a gente aqui na CBN. O Londrina vem também para fazer o cruzamento na entrada da área, corta a zaga do Burger, ela sobra pro Maurício na esquerda, faz a jogada com o Robson, briga com ele o Diego Torres, o último toque é do jogador do Londrina, o lateral favorece o Guarani na lateral pela direita, lá pertinho ainda da grande área do Bugre. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Vai pra cobrança de lateral, Cicinho joga na frente pra casquinha do Bruno Santos, não tem ninguém lá na frente, a bola sobra fácil pra saída de jogo do time do Londrina. Vamos chegando à metade do primeiro tempo, tá tudo igual, ninguém abriu o placar no estádio Virgílio Gonçalves Dias, o VGD. Vem trabalhando bola Londrina pelo lado esquerdo, fica com ela o Maurício, sempre trabalha na perna direita, por isso ele joga meio torto ali, tem que recomeçar com o zagueiro Caio. Se apresenta o Zé Breno para pedir a bola, mas ele prefere o lançamento direto, brigou o Robson, bola dentro da área do Bugre, tira o Alisson com tranquilidade, manda o zagueiro pro campo de ataque, Caio Melo recebe, perde a velocidade, mas faz o lançamento, busca o Bruno Santos, bola forte demais, ela nem chega a sair, goleiro Luiz Daniel, ex-São Caetano, fica com ela. Wallace sai jogando com o Caio, tocando curtinho no campo de defesa, o time do Londrina, o Guarani adianta um pouquinho o bloco, a marcação, para quem sabe tentar roubar uma bola, o Londrina fica sem saída, dá um balão pra frente, o Luiz Daniel vai brigar por ela, o Cicinho, a bola vai direto pra fora. Essa eu vou perguntar pro comentarista, o Luiz Daniel não é um goleiro muito habilidoso com os pés, né? É difícil ele acertar passe. Já deu pra perceber isso, e é algo que o Guarani pode explorar um pouquinho. Tem que deixar o Londrina mais desconfortável na partida, sobe a marcação, não dá liberdade, porque o Londrina tem facilidade para tocar a bola e para chegar no campo de ataque. Em contrapartida, as jogadas do Guarani não evoluem por causa disso, que acabou de acontecer. Erro de passe, o Guarani erra muito passe defensivamente e no campo de ataque, não é à toa que com 23 minutos apenas uma finalização. O Guarani não faz uma boa partida até aqui, é envolvido pelo Londrina. Acho que o pior já passou até os 13, 14 minutos, o Londrina fez uma grande pressão, mas mesmo assim o Guarani ele não consegue ficar com a posse de bola. Um jogo de poucas finalizações também. Agora quem tá com a posse de bola é o Bugre na defesa. A pressão chega, o Rafael volta lá pro Andrei, que toca de volta pro zagueiro e corre atrás dele o Robson. Tem que dar um balão pra frente pra buscar a casquinha do Bruno Santos, estava esperto, o Wallace dominou com categoria, tentou sair jogando, o Kelvin fica com ela, é empurrado ali na esquerda pelo Iago Teles, falta na linha que divide o campo pelo lado direito para o Bugre, que vai sair jogando curto, né? Porque tá longe para tentar um lançamento para dentro da área. Kelvin, volante que chegou nessa janela de transferências aí da Copa do Mundo de Clubes, né? Veio do Juventude, estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Tentativa de jogada do Guarani, Kelvin bate de cabeça, recupera lá no meio o Tavares para a equipe do Londrina, tentou jogar na esquerda, a marcação do Guarani chega, ela sobra pro Maurício, dá um drible bonito, toca no meio para a saída do Tavares, roubou o Emerson pela meia esquerda, tenta trazer o Guarani pro ataque, recebe Caio Melo, a marcação chega forte, chega bem em cima dele para fazer o corte por ali o Zé Breno, tentativa de lançamento pro Vitinho, a bola bate no jogador, o Alisson, que se adiantou ali, né? O Alisson vai jogar um pouquinho mais na frente pro Guarani não ficar muito próximo da área e a bola sai em arremesso favorecendo o Londrina. Já cobrado, Vitinho recebe, tenta jogar na categoria, se apresenta ali pelo meio o Zé Breno para ajudar, lançamento na frente pro Cariús, foi no corpo, brigou com a zaga, ganhou de um, ganhou de dois, mas não do Kevin, mas antes disso a arbitragem parava o jogo, marcava falta em cima do zagueiro do Guarani, do Alisson. Tá preso o Diego Torres, mas dá um toque bonito ainda no campo de defesa lá na esquerda com o Emerson. Devolve pro Torres, Diego Torres dribla, volta, recomeça, tudo lá no campo de defesa. Quem sai jogando é o goleiro Andrei. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo.
Já são mais de 25 minutos deste primeiro tempo. Série C no estádio VDG em Londrina. Londrina. 0 Tubarão. Guarani. 0 Bugre. Central da Bola. Rafael Pio, que nunca é 0. Também pela Série C, lá no Jonas Duarte, 25 do primeiro tempo, o Anápolis vai batendo o Itabaiana por 1-0. Intervalo de jogo na Série B, lá na Fonte Luminosa, Ferroviária e Vila Nova vão empatando por 1-1. Futebol Globo CBN. Aqui o Londrina tenta arrancar pela esquerda, na velocidade do Iago Teles, chegou por ali o Kelvin fazendo o rapa pra cima do camisa número 11 e é o primeiro cartão amarelo do jogo. A distância me pareceu o Kelvin, mas você pode me ajudar, Adriano Almeida, a decifrar para quem foi esse cartão para a equipe do Guarani. O zagueirão Rafael tava lá na frente, né? O Rafael foi logo, conseguiu aí o Iago Teles escapar da marcação do zagueiro do Guarani e não deixou por menos ao Londrina. Tenta chegar, Cicinho domina a bola, sofre a falta. Pode seguir. Só confirmando então, primeiro cartão do jogo pro camisa 3, Rafael do Guarani, amarelado. Tem ouvinte participando, joga pro ar, Rafael Pio. O José Roberto tá dizendo que o Guarani tá mal, se continuar assim, vai dar Londrina. E a Ângela Matiuso tá dizendo o seguinte: Guarizo, Pio, Gabriel e Dri juntos. Será que eu dormi e acordei no passado? Boa transmissão. A gente tem bagagem, mas o carro tá andando ainda, né? Obrigado, Ângela. Velha guarda informa, hein? Por favor. Embora jovens, velha guarda. É porque nós subimos cedo da base pro profissional. Essa é a vantagem, gente. Vamos ficar por aí, vai. Sai jogando Luiz Daniel pro Londrina. Abre na direita pro Cedric, faz o lançamento buscando o Vitinho. Chega o Emerson na frente dele para fazer o corte. O Emerson agora recebeu a bola porque tava o Alisson lá atrás para dar o combate em cima do camisa número 7 da equipe do Londrina. A bola acabou saindo pela linha lateral. Arremesso favorece o time paranaense que já cobrou, Gabi. E de fato o Guarani ele joga no 3-6-1 mesmo, tá? O Emerson, ele é um homem de meio campo pela esquerda e por isso o Alisson, o zagueiro, ele faz essa cobertura pelo lado esquerdo. Agora 28 minutos e você pouco citou o Diego Torres, né? Completamente ausente da partida. Então, para o Guarani conseguir essa reação dentro do próprio jogo, é muito importante, né? O seu camisa 10 aparecer para segurar a bola, para tentar colocar no jogo o Caio Melo, o próprio Bruno Santos, porque a tática do Guarani, por enquanto, joga a bola lá no ataque pro Bruno Santos, só que aí você consagra o Wallace, o zagueiro, porque pelo alto ele vai acabar sendo superior. Então não vejo o Guarani com essa estratégia sendo acertada. Colocar a bola no chão, o Cicinho tá bem na partida, o Emerson pelo lado esquerdo, explorar essas laterais para aí sim conseguir chegar ao campo de ataque. E agora tenta chegar pela direita com o Kelvin, rolou pro Diego Torres, fez o passe de pé direito na esquerda pro Emerson, teve que recomeçar, o Londrina tava fechadinho, ajudando o time pela meia esquerda, o zagueirão Alisson, aparece o Diego Torres, tem que voltar mais atrás, o Londrina aperta, marcação individual, vai o Sarará fazendo o currupio ali pros dois lados para tentar uma jogada, Diego Torres dá um drible bonito, mas não consegue passar, ele ainda fica na intermediária pela esquerda, volta recomeçando o jogo com o zagueirão Alan Santos, ganhou espaço, faz o passe pro Diego Torres, de volta, Sarará na esquerda, pro Caio Melo, abre o jogo pro Emerson, calibra o cruzamento, chega a marcação em cima dele, ele recomeça um pouquinho mais atrás e o Guarani vai ganhando campo, vai ganhando terreno, vai ganhando jardas, o lançamento na ponta direita pro Cicinho, bateu de cabeça, chegou perto dele o Diego Torres, Wallace na marcação, atrapalhou o Diego Torres, dá um bico na bola, o Maurício coloca a bola pra fora, é no campo de defesa do Bugre pela direita, arremesso lateral favorecendo o Guarani, mas a pressão subiu, Gabriel. É isso, né? Pela primeira vez a gente viu algo diferente, um Guarani tocando a bola no campo de ataque, porque a primeira finalização foi num contra-ataque do Cicinho numa tabela com o Emerson, e pela primeira vez a gente viu o Diego Torres distribuindo o jogo, colocando o Sarará, colocando o Caio Melo, é uma tentativa, então eu acho que o Guarani nesses últimos minutos aí
ficando com a posse de bola, mostrando a Londrina que quer jogo, melhora a qualidade da partida e aí pode se aproximar desse primeiro gol. Tenta o Cicinho pela direita, faz o drible, a bola fica na perna esquerda, não tinha ninguém pra ajudar, ele tem que voltar com o Rafael, mas estava todo mundo no campo de ataque. O último homem é o Alan Santos, que faz o passe para Diego Torres, coloca um pouco mais atrás pro Sarará, que escorrega, mas não perde a bola. Toque curtinho pro Diego Torres, todo o time do Guarani participa da fase ofensiva. Alisson tentou a jogada, agarrou a bola ali, sofreu a falta. Vem o Guarani de novo tentando o ataque, pelo menos ganhando o terreno, mas só uma finalização no jogo até agora. Vai tocando pela esquerda, recebe Sarará, domina, faz o passe, encontra o Emerson. Jogada boa na entrada da área, Diego Torres tentou, chegou ali na marcação o Tavares para fazer o corte pro time do Londrina. Tentou sair jogando ali pelo meio, o Zé Breno recebeu a falta. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 31 minutos. Primeiro tempo, Série C em Londrina. Londrina 0. Guarani Também 0. Central da Bola. Rafael Pio. E a fase semifinal da Copa do Mundo de Clubes será disputada em Nova Jersey. Na terça-feira, 4 da tarde, tem Fluminense e Chelsea. Na quarta, também às 4, tem Paris Saint-Germain e Real Madrid. Vem Guarani pela esquerda, cruzamento de pé direito do Emerson no segundo pau. Cicinho brigou pela bola, bateu de cabeça nela o Maurício. Vai brigar pelo rebote o Kelvin, chega o carrinho ali do Iago Teles pra cima dele. A arbitragem marca a falta favorecendo o Bugre. Aquele famoso escanteio de mangas curtas do lado direito, Adriana Almeida. É uma oportunidade, se eu não me engano, a primeira na bola parada no setor ofensivo do Guarani, algo que dá para organizar aí uma jogada ensaiada, uma jogada pelo alto. Diego Torres é quem tá ali, que dá toda a pinta de cobrar. O Caio Melo chega perto. Era o Caio Melo, o dono das bolas paradas do Guarani, até a chegada do Diego Torres. Agora eles vão se revezando e disputando aí quem é o principal cobrador do Bugre. Vamos ver, vai levar perigo essa bola aérea. Guarani com 3 zagueiros em campo, os 3 dentro da área. Quem sabe uma chance nessa bola parada. Tá 0-0 em Londrina. Saiu da bola o Caio Melo, Diego Torres vai pra cobrança. Toda a concentração da zaga do Guarani no ataque, pra cabecear, pra tentar o gol. Apenas um homem na barreira. Bate o Diego no segundo pau, desvio de cabeça, a bola sobra, tira a zaga, briga por ela Bruno Santos, mas consegue desviar pra fora. Cedric tirou o perigo dali. Essa bola foi quicando, faltou alguém pra complementar, Adriana Almeida. E uma cobrança fechadinha, né? Gostei da batida do Diego Torres agora, que ficou ali, caiu bem na pequena área do time do Londrina, e aí o goleiro não sabia se ele saía, acabou ficando parado, quase o Rafael alcança essa bola, o Cedric tirou, mas o Bugre continua no ataque, Guarizo. Se tem um topete, o Rafael alcança essa bola. Vem o Bugre pela esquerda, cruzamento do Emerson no segundo pau, passa por todo mundo, sobrou pro Cicinho dentro da área, na direita, calibrou, tocou curtinho em cima do zagueiro, tentou mais uma pra cima do Maurício, vem ajuda na marcação, tira a zaga do Londrina. O Guarani vai apertando, o Londrina mudou a atitude no jogo, Gabi Castro. É isso, é uma outra postura do Guarani, pelo menos nos últimos 6, 7 minutos. Incomodando o adversário, subindo a sua marcação, ficando mais com a posse de bola, explorando as laterais. Cicinho tá bem na partida, já tinha elogiado o camisa 2 do Guarani. Então é isso, ficar um pouquinho mais com a posse de bola, tem que ter paciência, não pode rifar a bola como fez agora jogando pela linha de fundo. Mas um Guarani colocando o Diego Torres em campo, distribuindo o jogo pelas laterais, colocando o Bruno Santos em campo, aí tem condições de conseguir abrir o marcador. Goleiro Luiz Daniel dá até uma respirada antes de bater o tiro de meta agora. Ele joga pra frente, vai ter briga de cabeça ali no meio. Chegou o Rafael, bateu, recuperou pro Guarani. Caio Melo tentou o passe, a bola voltou nele, deixou com Bruno Santos, limpou o primeiro, tentou sair do segundo, ficou sentindo camisa 9 do Bugre. Falta em cima dele do jeito que ele tá sentindo, também pra tentar deixar o Caio com cartão amarelo, Dri. Porque foi uma pegada forte, um pisão, na verdade. Não foi nem do Caio, né? Foi o Tavares que veio ajudar. Tavares, pé direito do jogador do Guarani, o Bruno Santos, que agora sai mancando, mas nada de cartão, apenas falta pro Bugre, e o árbitro fala, só pode cobrar depois que eu apitar. E todo mundo indo lá pra área de novo. É a força aérea do Bugre. Dessa vez quem tá na bola é o Caio Melo.
Todo mundo ali perto da risca da grande área para fazer aquele movimento para confundir a defesa. Tem o Emerson também na bola junto com o Caio Melo, mas é ele que centra o cruzamento para o lado direito. O Rafael tenta de cabeça, briga do Maurício com ele. Último toque do lateral do Londrina. A arbitragem parou ali, marcou uma irregularidade. A bola então favorece o time da casa. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Já se foram 35 minutos. Primeiro tempo é Série C no estádio VGD. Londrina 0. Guarani Também 0. Central da Bola. Viu? Série D também com jogos em andamento, destacando 2 clássicos. Brasil de Pelotas vai perdendo do São Luís por 1-0 e em Santa Catarina o Joinville vai batendo o Marcílio Dias por 1-0. Futebol Globo CBN. E agora o Robson quis ser esperto, bateu uma falta rápida ali, mas tinha 2 jogadores caídos, inclusive o companheiro dele, Dri. Aí não dá, né? Aí perde poder ofensivo, aí o árbitro falou, para tudo, vamos começar tudo de novo. E a falta é perigosa, é mais perto do que uma falta anterior que o Londrina teve, quase nessa mesma posição ali, mais pro lado esquerdo do campo. Mais uma vez o Andrei vai montar a barreira. Pode ser também um cruzamento para a área, ele pode chutar, tanto chutar direto, o Robson que tá perto da bola, como cruzar essa bola para tentar alguém vir pelo alto ali. Vamos esperar. Barreira formada, 2 jogadores do Guarani nela. E os outros 8 de linha dentro da área para marcarem o time do Londrina. Vai para cobrança de falta o Robson, de canhota, centrou no primeiro pau, bate de cabeça para cortar ali a zaga do Guarani com o Alisson. Bola vai para fora, lateral favorece o Londrina, à direita do campo de ataque, quase ali na bandeira de escanteio. Já cobra o Cedric, se apresenta para a jogada no meio, o Zé Breno tenta trabalhar pela ponta, o Vitinho, chegam 2 na marcação, a bola bate por último no zagueiro do Guarani, tava no combate o Alisson, mais um escanteio pro Londrina, Adri. Escanteio pelo lado direito, os jogadores do Guarani, principalmente o Emerson, reclama bastante ali com bandeira, dizendo que não foi, mas foi sim, é mais um escanteio agora, é o Robson de novo quem vai ali fazer o cruzamento. Sempre de perna canhota agora do lado direito, camisa 10 do Paysandu, que é a mesma cor do Londrina. Parece muito. Parece. Jogou lá dentro o Robson, desvio de cabeça, corta em cima da linha o Alan Santos. Foi uma casquinha ali do zagueiro Caio e vem o Bugre puxando o contra-ataque. Bruno Santos sozinho contra 5, aí não dá pra brigar, né? Recupera a bola o Maurício pro time do Londrina. Sai jogando pelo meio ali o João Tavares. O corte do Kelvin pra cima dele, a bola vai pra fora, arremesso lateral. Olha, a cabeçada tinha passado ali, tinha endereço do gol, ainda bem que jogou de goleiro o Alan Santos ali de cabeça, Adri. Foi justamente o Wallace que deu esse cabeceio pra trás pra vir alguém do Londrina completar, e viria se o Alan Santos não tivesse feito esse corte providencial. Joga de volante, mas atuou como um legítimo zagueiro agora hoje. Sai jogando o Luiz Daniel, toca curto, vem buscar jogo atrás o Vitinho, lançamento do Cedric pro campo de ataque, vai correr o Vitinho na bola, vai direto com ela pra fora, sim, a bola passou, ultrapassou a linha lateral do lado esquerdo de defesa do Guarani, por isso o lateral favorece o Bugre. 38 minutos e meio, Gabi Castro, a situação de momento do jogo. Guarani chegou, mas o perigo veio do Londrina. São as alternâncias, né, dentro da própria partida. É um início muito ruim do Guarani, a gente citou aqui, né, de uma maneira até assustadora, uma pressão do Londrina. O Guarani acalmou na partida, colocou a bola no chão, teve 2 oportunidades, não tanto em finalização, mas chegando ao campo de ataque. E aí nos últimos minutos, novamente, o Londrina chegando ao campo de ataque e assustando. É sempre difícil fazer elogio, mas até aqui uma partida muito boa do Alisson, zagueiro do Guarani, muito seguro, fazendo cortes importantes pelo lado esquerdo, já que o lateral esquerdo, o Emerson, jogando até como um homem de meio campo, então um zagueiro ali do lado esquerdo. Boa partida, grata surpresa do zagueiro do Guarani até aqui. Vem Londrina pela esquerda, cruzamento do Maurício, tira a zaga com Alan Santos. Bruno Santos, o primo do Alan, vem para buscar a bola, brincadeira, não são primos, mas aí quando ele faz o toque pro Diego Torres, recebe a falta ali no meio do Zé Breno, falta que favorece o Bugre ainda no campo de defesa do Guarani, para ver onde o Bruno Santos está vindo buscar a bola, como tinha comentado o Gabi Castro, quase na área
do Guarani, que vem pro ataque pela direita com o Cicinho, limpa o lance, faz o passe no meio, o passe não sai bom, corta o Cedric do lado direito do ataque do Londrina, tenta sair jogando, atropelado ali pelo Emerson, falta favorecendo o time do Londrina, deu a impressão que o juiz ia pôr a mão no bolso, mas é uma falta de jogo, Dri. Falta normal, também não acho que tenha sido uma falta para cartão, mas é aquela falta lá para deixar os jogadores do Guarani nesse final de primeiro tempo se recomporem na defesa, esfriar essa descida do Londrina, que agora efetivamente desce. Desce pela esquerda, com a jogada do Zé Breno, invertendo o jogo para o Cedric, marcado pelo Diego Torres. Ele volta o jogo com o Vitinho. Vitinho inverte com o lateral. O ponta vem para trás e agora faz o passe mascado aqui na esquerda. O gramado não é tão bom assim pro Maurício. Maurício faz a jogada com o Robson, vai recomeçar um pouquinho mais atrás com o Wallace. O Londrina toca a bola de um lado pro outro para tentar chegar no campo de ataque. Recebe já no campo ofensivo pela direita o Cedric. Tem 2 na marcação. Ele busca a tabela com Cariús. Recebe de volta. Chega a marcação do Sarará. Tenta sair jogando. Diego Torres faz o lançamento para a velocidade do Bruno Santos. Chegou o Caio cortando do jeito que dava. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Já foram passados 41 minutos. Primeiro tempo Série C em Londrina. 0 para o Tubarão. Guarani. 0 também para o Bugre. Central da Bola. Rafael Pio. Série C 41 também em Anápolis e os donos da casa seguem vencendo o Itabaiana por 1-0. Segundo tempo de jogo, 5 minutos pela Série B. Ferroviária e Vila Nova vão empatando por 1-1. Acabou na Série D. O São Luís bateu o Brasil de Pelotas por 1-0. Na última participação diz o seguinte, destacando 2 grandes clássicos. Sim. Nossa, enormes, né? Brasil de Pelotas e São Luís, Joinville e Marcílio Dias, que fazem. Eu cheguei aqui e me perguntaram sobre esse jogo na portaria, eu falei, o Rafael Pio vai informar. Nossa. O espírito de William Cabelo nunca irá embora da CBN. Alô, William Cabelo. Grande abraço pro William Cabelo, que recebeu uma homenagem linda essa semana. Bola do Bugre na área, tentativa de chaleira do Bruno Santos, a bola passa pela esquerda. A esquerda do gol do Luiz Daniel, que cruzamento do Wallace, se virou do jeito que dava Bruno Santos, só que não dava pra ver onde tava o gol, Dri. Seria um lance surpreendente, porque ele, do jeito que ele estava posicionado, ele tentou uma finalização para não desperdiçar a oportunidade, mas a gente sabia, era muito difícil. Pelo menos o Guarani vai tentando aí uma estocada ou outra nesse finalzinho da primeira etapa no estádio Vitorino Dias. Bola com o Bugre no campo de defesa. Fica com ela o último homem de linha, que é o Alan Santos. Abre na direita pro Rafael. Chega a marcação do Alisson. Ele dá um balão pra frente, busca o Bruno Santos na velocidade. Teve que sair da área pra dar um bico pra fora. O goleiro Luiz Daniel põe pra lateral. Arremesso favorecendo o Bugre. Apareceu rápido o Bruno Santos ali, André. E esse goleiro gosta de emoção com os pés. E agora ali ele só colocou pra lateral pra evitar qualquer problema maior. O Cicinho já vai cobrando. E recebe de volta do Diego Tavares. O passe de cabeça não foi muito bom, mas o Zé Breno chutou para onde o nariz apontava e era ali pro técnico Roger, ou seja, a direita do campo de ataque do Guarani, que tem mais um arremesso lateral nesse finzinho de primeiro tempo. Recebe a bola o Caio Melo, era o Kelvin, tentou o passe, tabela do Caio Melo com o Cicinho na linha de fundo, se livrou do primeiro, ficou pedindo a falta, a arbitragem disse que o jogo tava normal, por isso tenta sair jogando Londrina no contra-ataque pela esquerda. Passe do Iago Teles, um belo carrinho do Rafael para evitar que a bola chegasse no Edson Cariús. Ela vai para fora, arremesso lateral, agora favorece o time do Londrina pela esquerda. Time do Londrina diminuiu o ritmo que começou o jogo, até porque fisicamente é impossível manter a pressão, né, Gabi? Não tem como, né? Aquele início, geralmente são 15, 20 minutos. Se você não consegue o gol, você abaixa um pouquinho a sua linha para depois novamente chegar ao campo de ataque. Foi o que o Londrina fez e o Guarani aproveitou, né? Não sofreu gol naqueles primeiros 20 minutos, que poderia ter acontecido se não fossem as defesas do goleiro Andrei. O Guarani teve uma ou outra oportunidade e agora novamente no finalzinho do primeiro tempo é um Londrina melhor. Você citou um gramado não tão bom, um gramado ruim, viu, do estádio, muito irregular, com muitos buracos. A gente vê a bola muitas vezes não rolando e sim quicando, então é algo a ser observado que o jogador precisa ter uma atenção especial.
Tenta trabalhar pela direita, Londrina com Cedric. Chega a pressão do Emerson pra cima dele. Recomeça com o zagueiro Caio, que volta lá no goleiro Luiz Daniel. E a bola vem quicando mesmo. Se pega um montinho artilheiro aí, pode matar o goleiro. Sai jogando Caio, dá um balão pra frente. Tenta de cabeça o Cariús, mas quem ganha é o Alisson. Chega o Guarani no ataque pela esquerda. Tava impedido ali, traçando a linha. O árbitro, impedimento marcado pelo assistente número 1, o senhor Inácio Barreto da Câmara. O trio do Amapá apita o jogo da Série C, lembrando que a primeira fase da Série C não tem VAR. Não tem VAR, mas tem quarto árbitro que acaba de sinalizar. Vamos a 47. 2 de acréscimo nesse primeiro tempo. Lançamento pro Iago Teles. Foi disputar ali com o Rafael. A arbitragem achou tudo normal. Melhor pro Guarani, que tem um arremesso lateral ainda no campo de defesa pela direita com o Cicinho. Vai o Cicinho, pede para todo mundo se movimentar. O Guarani também dá uma respiradinha nesse fim de primeiro tempo, vai levando um empate pro vestiário. Se o estádio é pequeno, creio que o vestiário seja bastante acanhado também no Virgílio Gonçalves Dias. Vai tentar jogar o Diego Torres lá no campo de ataque, chega o Wallace, corta para o time do Londrina, lançamento do Cariús, buscou o Vitinho, bem marcado pelo Alisson, muito seguro do jogo, como destacou o Gabi Castro. Vem o Bugre tentando uma espetada no fim do primeiro tempo. Kelvin abre o jogo na esquerda pro Diego Torres, domina na canhota, cruza a meia altura, a bola bate no zagueiro Caio, tá quicando na entrada da área, o Wallace dá um bico pra tirar a bola de lá. Joga lá no círculo central, briga por ela o Alisson, fica caído o Edson Cariús pedindo uma falta, tá sentindo uma barbaridade o número 9 da equipe do Londrina, por isso o jogo está parado, Adriano Almeida. Dor nas costas, né? Isso deve doer uma barbaridade. O Cariús caiu de mau jeito, na verdade, não caiu de mau jeito não, houve aquele choque. Joelho. Não foi intencional do jogador do Guarani, não acho, ele sobe olhando para a bola, mas é aquele acidente muito arriscado e que pode lesionar sério um jogador. Joelho no cox ali, né, para subir, ele fez até um movimento ali, o jogador do Londrina, que o do Guarani foi com... e dói, hein? Até minhas costas doeram aqui de ver esse lance. Tem falta o Londrina. Último lance do primeiro tempo, joga na área o Robson. No segundo pau, a bola passa por todo mundo, vai direta pela linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo o Guarani. Tiro de meta é um bom momento para o árbitro pedir a bola. Será que é isso que vai fazer o senhor Taylan Azevedo Gomes, o quase chará da nossa Tayla Ramos? É o que ele faz. Pede a bola e apita o árbitro. Final de primeiro tempo em Londrina. 0 pro time da casa. Guarani. 0 também para o Bugre. Tá começando o intervalo do Futebol Globo CBN com a central da bola. O comando é todo seu, Rafael Pio. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. 5 da tarde, 17 minutos, final do primeiro tempo lá no VGD em Londrina, 0-0, Guarani Londrina. No outro jogo em andamento pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Anápolis vai batendo o Itabaiana por 1-0, o jogo no finalzinho da primeira etapa. Mais tarde, às 19 horas, tem Brusque contra o Figueirense, Ipiranga e Maringá. Adriano Almeida, obviamente, aquele bate-papo entre os atletas, me parece que o Guarani sai, pelo menos de um momento, satisfeito com esse empate lá em Londrina, Adri. Acredito que sim, principalmente do jeito como começou, né? Os primeiros 15 minutos foram muito incertos, o Guarani parecia que tinha almoçado uma feijoada um pouco antes da partida, mas não, foi uma questão de posicionamento, de se sentir um pouco mais confortável em campo, depois equilibrou as partidas. Gabi Castro vai falar com muito mais propriedade, mas eu gosto desse futebol do Guarani até o momento. É aquela história, né, Gabi? A pressão inicial do Londrina faz com que o Guarani termine essa primeira etapa, de certa forma, até que no lucro, embora tenha tido também algumas oportunidades. É isso, acho que no fim dos 47 minutos, se a gente for espremer ali, o Guarani sai no lucro, sim. As melhores oportunidades foram do Londrina, principalmente no início do jogo. O Andrei fazendo boas defesas. Ao longo desses 47 minutos, o Alisson foi o destaque do Guarani, o zagueiro com boas intervenções pelo lado esquerdo. E o Guarani foi bem na partida quando teve a bola, quando o Diego Torres apareceu, quando o Bruno Santos foi lançado em duas oportunidades
dificuldades dentro da área. Então eu acho que foi um Londrina que teve mais posse de bola, teve mais finalização, mas no fim das contas 0-0, então sai no lucro, mas fica uma lição aí pro Marcelo Fernandes conversar com a rapaziada. Se o Guarani tiver essa posse de bola, se conseguir construir a jogada, tem como sair na frente do Londrina, colocar essa pressão para os donos da casa, para quem sabe o Guarani sair aí de Londrina pontuando. 1-0 lá em Cariacica, no Espírito Santo, na Vitória Cup. Vitória Cup, Gabi Castro, nada mais é do que um torneio amistoso. Isso, de intertemporada. Isso, tem o Banfield, o Defensa e Justiça. Aí tem a Esportiva Ferroviária do Espírito Santo e o Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu adoro essa aleatoriedade. Não, é uma coisa sensacional. Não se sabe de onde veio, quem teve a ideia, mas é um torneio amistoso para manter aí as duas equipes em movimento. Só que detalhe que, por exemplo, Defensa e Justiça já tá jogando pelo campeonato argentino hoje, quer dizer. Deve ser o time C que tá aqui no Brasil. Alguma coisa nesse sentido e tal. É aquela história toda. Ó, jogos desta 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem lá nos aflitos, Náutico e Floresta ficaram no 0-0. No Novelli Júnior, o Ituano bateu o Retrô por 2-0. Lá no Batistão, Confiança e ABC ficaram no empate por 1-1 no Rei Pelé. O Caxias, fora de casa, bateu o CSA por 3-2, líder isolado da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, intervalo de jogo no Jonas Duarte, a equipe que tá batendo, o Anápolis tá batendo a equipe do Itabaiana por 1-0. Você está acompanhando intervalo de jogo lá em Londrina, Guarani Londrina 0-0. Ainda hoje às 19 horas tem Ipiranga contra o Maringá, Brusque contra o Figueirense. Amanhã, fechando a 11ª rodada, Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Tombense, com a narração de Carlos Cabela, aqui no Futebol Globo CBN. E lá no Almeidão, na linda João Pessoa, tem Botafogo da Paraíba contra a equipe do São Bernardo. Rápido intervalo, daqui a pouquinho Gabi Castro vai analisar toda essa primeira etapa. Vamos questioná-lo se o Guarani deve mudar ou não e o que ele espera para todo o segundo tempo. De até aqui, Londrina 0, Guarani 0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12:30 às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN.
De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 5h25, a gente tá vendo aqui melhores momentos de CSA e Caxias, a vitória do Caxias por 3-2. Meu Deus. O zagueirão do CSA também. E jogo cara. 0-0, né? Oh, Impressionante. cara, que sair jogando, passe errado. A gente fica vendo os jogos da Copa do Mundo, aí a gente entende o porquê que alguns times saem jogando. Porque os caras têm uma qualidade absurda, mas não dá pra na Série C os caras quererem sair jogando, cara. Não tá fazendo bem o Mundial de Clubes, não, porque eles assistem a partida e querem fazer igual. Aí não consegue, acontece isso, entendeu? Você toca errado dentro da própria área, 1-0 pro adversário e perde o jogo em casa, né? Segunda derrota seguida. E eu vou até trazer pro ar aqui uma conversa que eu, Gabi Castro e Guarizo estávamos tendo no intervalo, né? A gente tava vendo o Retrô, o Gabi comentou, cara, mas o Retrô jogou bem contra a Ponte, depois que... Falei, claro, Gabi, o time pequeno quando joga um time menor quando joga contra um grande, vide Botafogo contra o PSG. Foi um ótimo exemplo, né? Foi o que aconteceu entre... Mas me enganou, Retrô e viu? Ponte. Achei que o Retrô poderia surpreender nesse Campeonato Brasileiro da Série C e de fato mostra que vai brigar contra a Série D neste retorno. Sem dúvida nenhuma. A bola rolando também pela Série B do Brasileiro lá na Fonte Luminosa. Ferroviária e Vila Nova seguem empatando por 1-1. Jogos desta 15ª rodada no Antônio Scioli ontem, ou melhor, quinta-feira, o Atlético Goianiense bateu o CRB por 2-1. Na sexta-feira, no Couto Pereira, o Coritiba fez 2-0 em cima do Volta Redonda. Aí agora sim, ontem, lá no Mangueirão, Remo e Cuiabá ficaram no 0-0. Na ressacada, Avaí e Paysandu empataram também 0-0. Além de Amazonas e Atlético Paranaense, o Furacão venceu por 1-0. Jogos hoje, além de Ferroviária e Vila Nova, que estão empatando 1-1, Botafogo de Ribeirão e Novo Horizontino, Operário e Chapecoense, América Mineiro contra o Atlético, o ex-time do Roger, hoje o treinador do Londrina, Goiás e Criciúma vão jogar na terça-feira, fechando a rodada lá no Ailê Pinheiro, a famosa Serrinha. E agora o Gabi Castro vai analisar o primeiro tempo e trazer a expectativa para a segunda etapa. De até aqui, Londrina e Guarani 0-0. O comentário do jogo. Antes de mais nada, acho que mudanças em nenhuma das equipes, a princípio, né, Gabi? A princípio eu não vejo, principalmente pelo lado do Guarani, porque cumpriu aquilo que estava esperando o técnico Marcelo Fernandes, né? De fato, a escalação que dentro da sua variação que poderia acontecer, do 4-5-1, o Guarani jogou na maior parte do jogo no 3-6-1. Então são 3 zagueiros, Rafael, Alisson, que foi muito bem, e o Alan Santos, que poderia jogar como primeiro volante, mas de fato foi mais um homem centralizado ali jogando como zagueiro. Com isso ele liberou o Cicinho pelo lado direito e liberou o Emerson pelo lado esquerdo, tentando fazer um meio campo mais forte ali junto com o Kelvin, com o Matheus Sarará, com o Caio Melo e com o Diego Torres. Isso foi na teoria, porque na prática foram 15 minutos muito ruins do Guarani, os primeiros 15 minutos. Então, se você tem numa escalação um 3-6-1, são pelo menos 9 jogadores com uma... taticamente, né, eles jogam defensivamente, mesmo o Diego Torres sendo camisa 10, o Caio Melo sendo o camisa 11, o que nós vimos foi uma recomposição muito grande, deixando o Bruno Santos muito isolado, e o Londrina forçou muito isso no começo de jogo. E aí quando você tem 9 jogadores com uma importância defensiva, você não espera ver
buraco em campo, as linhas você espera que elas estejam bem definidas, que este contra-ataque saia. Tudo bem o Guarani jogar no 3-3-1, não tem problema, só que quando você tem essa formação, você precisa de uma válvula de escape, você precisa contragolpear. E não foi o que a gente viu. Então, acho que o Guarani correu muito risco, de uma certa maneira desnecessária neste primeiro tempo, porque tranquilamente poderia ter tomado 1 ou até 2 gols neste início de jogo. Não tomou, méritos do Andrei e depois do sistema defensivo do Guarani que melhorou. E aí conseguiu sair pro jogo, até porque tem o cansaço do Londrina, você não consegue 45 minutos de uma pressão intensa marcando a saída de bola e empurrando seu adversário para o campo de defesa. O Guarani consegue sair para o jogo, a primeira finalização com 13 minutos, que foi a única que chegou próximo ao gol, numa válvula de escape do Cicinho pela direita, jogando como um jogador ali próximo ao meio campo, fazendo uma tabela com o Emerson do lado esquerdo, e veio essa finalização. O Diego Torres começou a aparecer por volta dos 20 minutos, junto ali com o Caio Melo. Acho que o Matheus Sarará e o Kelvin com uma disciplina tática muito grande, principalmente defensivamente, apareceram um pouco ali no meio campo. E o Bruno Santos, eu até citei no início do jogo, vai ter que ter muita paciência, né? Porque se o Guarani no segundo tempo começar da mesma maneira, é um Guarani recuado, é um Londrina pressionando, ele joga isolado, aí é aquele chutão, é bola aérea para ele poder disputar com o Wallace. O Wallace, para quem está nos acompanhando, é aquele zagueiro experiente, capitão, que jogou muitos anos no Flamengo, então é um jogador experiente, que sabe aí os caminhos dentro do gramado, tá sempre muito bem posicionado, ele não tem mais aquele vigor físico, então na corrida o Bruno Santos pode vencer dele, mas é um jogador experiente que sabe o que está fazendo. Não é à toa que o Londrina tem apenas uma derrota na competição. Então, para este segundo tempo, eu acho que fica a lição para o Marcelo Fernandes, que o Guarani conseguiu encarar o Londrina quando teve a posse de bola, quando colocou o Emerson em campo, que eu quero ver mais do lateral esquerdo do Guarani, quando colocou o Cicinho do lado direito, quando o Diego Torres rodou toda essa rapaziada, foi um Guarani que foi perigoso. Então o Guarani, ele precisa pontuar em Londrina para chegar ao 6º jogo de invencibilidade, para aumentar a sua confiança, para de fato entrar na competição e brigar por este G8, e para fazer isso ele precisa jogar, ele tem que ter personalidade, ele precisa mudar a sua postura, tem que ter uma intensidade maior para brigar com o seu adversário e quem sabe sair com a vitória. Se não der, o empate fica de bom tamanho, dependendo das circunstâncias que nós vamos avaliar. Mas é um Guarani que precisa, em algum momento do jogo, ser um pouquinho mais protagonista, querer mais essa posse de bola. Se não quiser, tudo bem, mas que tenha esse contra-ataque, que tenha essa velocidade, e pelo que a gente vê na escalação, não tem esse velocista, não tem esse atacante. Então esse é um dos problemas do Guarani, jogar no 3-6-1, porque quando você precisa puxar esse contra-ataque, você não tem esse atacante. Esse Gabi Castro no comentário do jogo. Um abraço pro Robson Vitoriano e a dupla Cris Salvione e Emerson Santana aqui no youtube.com/CBN Campinas. Participe também no nosso chat ou no 991869070. De volta, Marco Guarizo para todo o segundo tempo. Marco Guarizo. Obrigado à família Gonçalves Dias. Eu acho que foi o Otto que mandou mensagem aí falando: o estádio é Vitorino Gonçalves Dias, não é Virgílio, igual eu falei no primeiro tempo, né? Obrigado a todos aí, tudo pronto pro segundo tempo. Apita o árbitro! Londrina, Guarani. Marco Guarizo. Vamos com tudo nesse segundo tempo. Se estivéssemos no Brinco de Ouro, o Guarani atacaria para o gol do placar eletrônico. À esquerda do seu rádio, o Londrina atacando à direita do seu rádio no gol do portão, que seria do portão principal do Brinco de Ouro, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Vai tocando bola ao Bugre nesse início do segundo tempo, mantendo a posse de bola nesses primeiros segundos. Sarará fica com ela no círculo central, inverte do lado esquerdo, tenta a jogada com Emerson, chega cortando o Cedric para a zaga do Londrina, joga na frente para velocidade, tentativa de passe na esquerda pro Robson, dominou, calibrou o centro, jogou na área de cabeça, chega cortando por ali o Alisson.
Tira de cabeça também o Sarará pro time do Guarani. A bola volta do lado esquerdo. Vem o Londrina buscando pressão no início do segundo tempo. O cruzamento do Robson de cabeça. Alan Santos lá jogando como líbero para fazer o corte. Recupera Cicinho, tenta sair jogando na lateral direita. Ele conseguiu tocar por último no pé do adversário. Por isso a posse de bola é do Guarani. A defesa no campo de ataque, né? No campo de defesa pela direita. Adriano Almeida, ninguém mudou, né? Não, Guariz, os dois treinadores satisfeitos com os times que entraram em campo na primeira etapa e por isso mantém a formação para esse início de segundo tempo. E o Londrina tem arremesso lateral à esquerda, lá pertinho da linha que divide o campo. Até porque se o Maurício continuar andando, ele vai bater escanteio pro lateral, né? Agora sim, ele toca curtinho com o Wallace. Recomeça o time do Londrina, tudo no campo de defesa. A bola chega no goleiro Luiz Daniel, que sai tocando curtinho com o Caio, na entrada da área ainda. Caio faz o lançamento, passe curto na direita pro Vitinho, que vem buscar jogo. Chuteira laranja do Vitinho, foi pra cima da marcação do Bugre, a bola bate no jogador do Guarani, vai sobrar na direita pro Cedric. Tentativa de levar pra linha de fundo, quem tava por ali era o Tavares, acabou puxando o jogador do Guarani. Arremesso, ou melhor, falta pro Guarani, ali pertinho do bico da grande área, mas no campo de defesa do Guarani para percorrer todo o espaço. Já cobrada, Diego Torres limpa o lance com a categoria que a gente conhece. Deixa a bola na esquerda com Caio Melo, chega o carrinho do João Tavares em cima dele. Segundo a arbitragem, o último toque é do Caio Melo, que fica bravo, reclama, mas a posse de bola é para a equipe do Londrina. Vai para a cobrança o Cedric, joga lá no meio pro Wallace, chega a pressão em cima dele do Bruno Santos, consegue abrir o jogo na esquerda com Maurício, faz a tabela, sai o Iago Teles, volta pro meio campo, tenta sair jogando da intermediária, passa do Kelvin, leva próximo da linha de fundo pro Maurício calibrar o cruzamento, jogou dentro da área no segundo pau, a bola passa por todo mundo, tinha briga ali dentro, não conseguiu bater na bola o Zé Breno, ela volta pro Cedric, faz o cruzamento de cabeça de novo, o Rafael tira pro Guarani, chega pra pressão, Londrina esperto, espertíssimo Diego Torres pra roubar a bola na meia direita no campo de defesa, sai jogando, a marcação chega nele, fica reclamando de falta, a arbitragem não marca nada, segue o Londrina no ataque pela esquerda, Iago Teles vem carregando, curtinho, faz o cruzamento na entrada da área, cabeçada, passa por cima do gol, a cabeçada do Edson Cariús, ele estava quase debaixo da trave nesse cruzamento. Adriano Almeida, lance de perigo pro Londrina. O Londrina começa esse segundo tempo explorando o lado esquerdo do ataque dele e o direito defensivo do Guarani. Foi por ali que surgiu o cruzamento, uma bola alta para abusar da boa estatura do Cariús, mas a hora que ele subiu, já desequilibrou, cabeceou por cima. O Guarani precisa equilibrar as ações desse comecinho. E trabalha a bola o Bugre, lá do campo de defesa, inversão na direita pro Cicinho, carrega Cicinho, calibra o cruzamento, joga dentro da área, o desvio do Bruno Santos, nas mãos do goleiro Luiz Daniel. Todo mundo abrindo os braços ali, pedindo desvio com a mão do jogador do Londrina, mas como não tem VAR, o jogo segue, né, Dri? Nossa, pelo menos 3, 4 jogadores do Guarani levantaram as mãos, sinal de que alguma coisa ali deve ter acontecido, mas não tem VAR, o juiz não viu e aí o Londrina vem. O jogo segue, Iago Teles, toque de calcanhar pro Maurício, levou pra linha de fundo, carrinho do Cicinho. Coloca a bola pela linha de fundo, escanteio favorecendo o time do Londrina, o Cicinho chegou na hora certa para evitar o cruzamento rasteiro. E foi ali no lado esquerdo do ataque de novo, né? Mais uma vez uma tentativa de trabalhar a bola para quem sabe um cruzamento, o Cicinho foi na frente, colocou a perna, escanteio, é o Robson quem dá pinta de que tá ali pra cobrança. A torcida do Londrina vem junto com o Robson, pé esquerdo, lado esquerdo, bateria antiaérea do Bugre formada dentro da área para tirar o perigo. Escanteio batido, a bola sobrou pro chute do Zé Breno na entrada da área, o giro, gol! Camisa número 3, esperou no lugar certo, um erro de finalização do time do Londrina, quando ele viu tava cara a cara com o Andrei, foi só empurrar pra dentro, uma finalização que saiu errada do Londrina, acabou sobrando, acabou virando um passe pro gol do Caio.
5 minutos do segundo tempo, abre o placar o Londrina, o placar agora no Vitorino Gonçalves Dias marca. Londrina! 1 pro Tubarão. Guarani! 0 para o Bugre. Detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. O gol foi construído pela dupla de zagueiros do Londrina, porque depois da cobrança de escanteio, ela veio quase na marca da grande área pro Wallace, que conseguiu dominar e ali já teve uma liberdade do setor defensivo do Guarani para dominar, dar 2 toquinhos na bola e tentar o canto direito do Andrei. Quando ele chuta, a bola vai fraca. E aí cai nos pés do Caio Melo, que não é o Caio Melo do Guarani, é o outro zagueiro do Londrina. E aí ele faz como um atacante, eu até achei que era o Cariúza ali num primeiro momento. Ele consegue girar com uma categoria de quem tava afim mesmo de fazer o gol e foi isso que ele fez. Chute forte pra cima, sem chances pro Andrei, Londrina na frente, 1-0. Você tá totalmente perdoada de saber quem foi, porque esses números do Londrina vou te falar. Bom, primeira informação de gol aqui na CBN, Rafael Pio. Na Série B do Brasileiro é gol do Vila Nova, lá na Fonte Luminosa, Dodô. Agora Vila Nova 2, Ferroviária 1. Agora um gol aos 5 minutos, desmonta o que o Marcelo Fernandes pediu no intervalo, Gabi Castro. E um gol com muitas falhas. Então, pra gente poder analisar, primeiro, o Kelvin caiu. Então ele não conseguiu chegar no marcador da equipe do Londrina. Com essa queda, o Caio Melo demora para ter o tempo de reação. O zagueiro do Londrina estava livre. Finalizou errado, caiu nos pés do Caio, que estava livre de marcação. Estava livre de marcação porque o Sarará estava olhando para a bola, não estava olhando para o marcador que estava atrás dele. Então foi uma sucessão de erros do Guarani. É um jogador que cai, é um jogador que está na entrada da área livre de marcação, Guarani que não tem segunda bola, é um jogador que era numa bola parada, que estava livre dentro da área. Então, assim, são erros inadmissíveis que culminaram no primeiro gol do Londrina. Já tinha chego com perigo com o Cariús e agora o Guarani vai ter que entrar na partida para tentar o gol de empate. Vence sim, o cruza na área, Bruno Santos tenta jogar pra cima do Wallace, ele recua de cabeça pro goleiro Luiz Daniel. A bola no cruzamento do Cicinho ali, o cruzamento foi curto, por pouco o atacante do Guarani não se antecipa, hein, Dri? Tentou com o biquinho da chuteira dar um toquinho, queria enganar o goleiro, mas o goleiro foi mais esperto, chegou na frente. O Guarani vai mantendo a posse de bola. Tenta sair pro jogo, o Bugre tá em desvantagem no placar, 1-0 Londrina. Recebe Cicinho pela meia direita, tenta se livrar do marcador, segue o jogo, tudo normal. Cariús roubou a bola na boa, tentou fazer o passe, chega o Rafael, mas erra de novo a tentativa de sair jogando. Por isso fica com ela o Londrina, respira um pouquinho na defesa com o Cedric, volta pro Caio, zagueiro autor do gol que vai dando a vitória para o Londrina. 1-0 em cima do Bugre. Lançamento buscava na esquerda o Maurício, a bola fica com o jogador Zé Breno, tenta a jogada pra cima de 2 ali, Caio Melo chega no campo de defesa pra fazer o corte pro Guarani. Kelvin inverte o jogo, lançamento na esquerda, tentou dominar o Emerson, a bola tava muito forte, escapou, foi direta pra fora, arremesso lateral favorecendo o time do Londrina. Guarani vai perdendo aí uma invencibilidade de 5 jogos nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Tava batendo na porta do G8, o Itabaiana, por exemplo, como informou o Rafael Pio, tá perdendo pro Anápolis, né? E uma vitória colocaria o Guarani, se não dentro do G4, muito próximo. Mas vai perdendo o jogo por 1-0 neste momento para o Londrina, que só perdeu uma partida na competição. Tenta sair jogando o Guarani, perde a bola pro Caio, ajeitou no peito ali na frente o Robson, tentou a jogada ao Cariús, caiu, pediu a falta, a arbitragem manda o jogo seguir. Vai todo mundo, um pra cima do outro, o Vitinho reclama ali, a falta favorece o time do Guarani e o Londrina reclama que queria falta porque os jogadores foram desmontando ali, parecia um boliche, num strike de jogador, mas a falta favoreceu o time do Guarani. Pela direita sai jogando o Rafael, pisa na bola, volta com o Alan Santos, aperta a marcação o Londrina, Alan Santos tem que matar no ombro para ficar com essa bola. Do lado esquerdo, o Alisson tenta o drible, chega cortando ali para cima dele o Vitinho, a bola vai para fora, lateral favorecendo o Guarani no campo de defesa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. São 10 minutos desse segundo tempo jogados. Série C em Londrina. Londrina. 1 para o Tubarão, gol do Caio. Guarani. 0 para o Bugre.
Central da Bola. Rafael Pio. Bom, Guarizo, com esse resultado, o Londrina está na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro com 22 pontos ganhos. O Guarani se mantém com 14, por enquanto na 11ª colocação, mas poderá, se o jogo terminar assim, ser ultrapassado por Maringá e Tombense. Em caso de vitória, o Guarani terminaria o jogo e não a rodada, pelo menos na 5ª colocação. Depois poderia ser ultrapassado, mas ainda assim ficaria dentro do G8. E tenta buscar o gol de empate o Bugre. Pela direita, Sarará faz o passe, deixa passar Caio Melo pro Cicinho. Cruzamento na entrada da área, Diego Torres junto com ele, o Wallace, para fazer o corte, o zagueiro. Vem ajudar a defesa ali, o Maurício faz a tabela com o Cariús, recebe de volta, tenta o contra-ataque o Londrina. Quem tá no combate é o Rafael, bem, o zagueiro do Bugre para fazer o corte. E o Kelvin limpa o lance. Guarani tem mais uma chance pela direita. Cicinho, tava todo mundo correndo para dentro da área, ele preferiu tocar curto com o Kelvin. Faz a jogada do lado direito, calibra o cruzamento, joga dentro da área, o desvio pela linha de fundo. Se joga na bola por ali o Maurício. É escanteio favorecendo o Bugre, Adriano Almeida. É um toque providencial, porque o Diego Torres fechava por ali, mais à frente tinha também o Bruno Santos. Guarani tenta, ganha um primeiro escanteio nessa segunda etapa, é pelo lado direito. Caio Melo é quem tá por ali. Diego Torres também, para bater de canhota. Força aérea do Bugre na área, em busca do gol de empate. Vai pra cobrança o Diego Torres, no segundo pau, desvio, Rafael! Gol! Guarani! Zagueirão, camisa número 3. 12 minutos do segundo tempo pra sair do chão a torcida do Bugre ligada no Futebol Globo CBN. E ele saiu do chão mais que todo mundo. Subiu uma barbaridade para cabecear o cruzamento perfeito do Diego Torres. Desviou do goleiro. Rafael diz na cabeça: hoje sempre Guarani! Guarani! Está tudo igual agora no Vitorino Gonçalves Dias. Londrina! Um para o Londrina, Guarani! Um também para o Guarani. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Que poder de reação do Guarani contra um time que ia alcançando a vice-liderança da Série C. Depois de sofrer o gol, teve personalidade, conseguiu tocar a bola, conseguiu um escanteio. E aí, nesse escanteio, o Rafael foi soberano. A começar pela cobrança. Olha o Londrina primeiro. Vem o Vitinho pra tentar dar o troco, vai pra cima do Alisson, joga na área, cabeçada do Cariús na trave. Voltou pro Vitinho, não conseguiu chutar. Volta um pouquinho mais atrás pro Zé Breno. Abre o jogo na direita pro Robson, vai se lançando por ali o camisa 10. Aperta o Londrina em busca do segundo gol. Tira a zaga do Bugre com Alan Santos. Tá vivo ainda, o Emerson cai pedindo falta e a falta tá marcada. Só completando então o destaque do gol do Guarani, porque o Rafael subiu lá no 5º andar, depois da belíssima cobrança do Diego Torres, e aí sem chances, cabeceou com soberania para colocar tudo igual. E depois o Cariús, numa falta de sorte, porque um cruzamento, uma finalização, o Andrei já tinha ficado nessa bola, a trave salva o que seria o segundo gol do Londrina. Olha, se salvou nesse lance o Guarani depois de empatar o jogo, mas o placar marca 1-1. E agora, Gabi Castro? Bom, são duas situações. Primeiro, resposta praticamente imediata do Guarani, demorou 7 minutos do gol sofrido, cobrança de escanteio. Rafael foi muito bem no terceiro andar, ganhou da marcação, marcou gol de empate. Agora, a desatenção em seguida, né? Porque por muito pouco o Guarani, na saída de bola do Londrina, muito rápido, o Guarani praticamente ainda comemorando o gol, Cariús livre de marcação, nem precisou sair do chão, sem marcação, cabeceou com os olhos abertos e aí acertou a trave. Então no capricho aí o Guarani pode comemorar então este gol 1-1. Precisa ter atenção, precisa encarar o Londrina. Bom segundo tempo até aqui, bons 15 minutos. E vem Guarani de novo pela direita, a bola passa do Cicinho, vai direto pra fora, não conseguiu dominar o lateral direito do Bugre. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo.
Passados 15 minutos e meio, segundo tempo, Série C em Londrina. Londrina. Um pro Tubarão. Guarani. Um também para o Bugre. Central da bola. Rafael Pio. Pela Série C, segundo tempo, a Nápoles segue vencendo Itabaiana por 1-0. Na Série B, o Vila Nova virou pra cima da Ferroviária, 43 da segunda etapa, 2-1 pro Vila Nova. Com esse gol, o Guarani se mantém na 11ª colocação, mas chegando aos 15 pontos, e o Londrina indo a 20 na 3ª colocação. Mexeu. Quem mexeu, Adriano Almeida? Londrina, a primeira alteração do jogo, cruzamento do Vitinho pra bola na trave do Cariúso. Vitinho, última vez que ele tocou na bola, porque o camisa 7 do Londrina sai para a entrada do 21, Tauan já no jogo. O Cauã Jesus, com a 22 do Guarani, tá na beira do gramado, daqui a pouco deve entrar. Tá entrando já. 4, camisa 4, Alisson do Guarani tá fora, para a entrada do 22, Cauã Jesus. Ou seja, mudança de esquema no Bugre, Gabi Castro. É isso, né? Então o treinador Marcelo Fernandes desfaz aquele esquema de 3-6-1, volta então para um 4-4-2, e aí o Cicinho fica como lateral direito, o Emerson fica como lateral esquerdo, a dupla de zaga então com o Rafael e também com o Alan Santos saindo então de primeiro volante e indo para zagueiro, fortalece então aí um pouquinho o sistema de ataque para ter uma válvula de escape. Certamente o Cauã Jesus, que já tá indo pro lado direito, vai ser esse jogador para tentar puxar o contra-ataque. E o Guarani tenta sair jogando no lançamento do Alisson, buscou o Bruno Santos, falhou ali o Caio, a bola vai ficar com o Bruno Santos, ele prefere o escanteio, tava pertinho da linha de fundo, ali era mais fácil, né, do que tentar uma jogada individual, Dri. E os jogadores do Guarani ainda não vinham em bloco para o setor ofensivo, então agora dá tempo de todo mundo se achegar ali, lembrando que foi num escanteio que o Bugre conseguiu um empate, mas agora quem vem cobrar aqui pelo lado esquerdo do ataque é o camisa 7, Kelvin. Kelvin vai para a cobrança do escanteio. No gol de empate quem bateu foi o Diego Torres, mas é o pé trocado. Pé direito, lado esquerdo. Força aérea do Bugre na área. Foi de escanteio que saiu o gol de empate. Bateu o Cauã no segundo pau, espalma Luiz Daniel, fura o Cauã Jesus. Mas ela vai voltar para o Emerson, que dá um balão para frente. E a bola fica na mão do goleiro Luiz Daniel. Tô narrando tudo isso à toa porque estava parado o lance, Dri. Tinha marcado já uma falta do setor de ataque do Guarani, falta em cima do goleiro Luiz Daniel, o árbitro em cima do lance marcou. Agora conversa aí com o goleirão do Londrina. Só uma observação, Guarizo, eu tava um longo inverno sem fazer jogos por motivos de escala, de viagem. Antônio Lupe também acho que estava trabalhando um pouco mais no pré-férias, tivemos paradas. Eu fazia uns 40 dias que não fazia um jogo do Guarani. Meu último jogo do Guarani foi na 7ª rodada, a gente está na 12ª. E é lógico, vendo alguns pedaços de jogo, mas agora vendo um jogo inteiro, quanta mudanças desse time do Guarani. Fico feliz, hoje o Guarani está mais perto de permanecer ou até classificar para uma próxima fase. Quando eu via, era Série D na certa, viu? Mudou muito o Guarani com as contratações dessa última janela. Tem jogador caído, mas o jogo continua. O Londrina tenta a jogada Tauan pro lado direito. A arbitragem marca apenas o arremesso, favorecendo o Bugre. E o Cariús tá se contorcendo, Pio. E olha como o futebol é louco, né? 5, 6 rodadas sem ver o time efetivamente e muda tudo. Quer dizer, o futebol brasileiro de série D, de série C e série D é um negócio absurdo, né? Principalmente nomes, né? Você pega 5 rodadas, muda tudo, cara. Negócio absurdo. Impressionante. Tá sentindo ainda o Edson Cariús. Aliás, o que ele faz essa proteção com o corpo e acaba levando tanta pancada pelas costas, né, Dri? Nesse caso ali, acho que foi um choque no tornozelo, me pareceu. E agora o departamento médico do Londrina tem que entrar em campo para dar o atendimento ao atacante aí do time paranaense. Vamos ver se vai dar para ele aí. Acho que vai tentar continuar assim. Ô, Pio, só espero que a Ângela não fale que o último jogo que você fez, o Guarani tinha sido campeão brasileiro, tá? Seguindo por essa linha. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo
Passados 20 minutos, segundo tempo, Série C no VGD em Londrina. Londrina. 1. Guarani. Também 1. Central da Bola. Viu? E o bicampeão Carlos Alcaraz segue impossível em Wimbledon. Venceu o russo Andrei Rublev por 3-1, parciais de 6-7, 6-3, 6-4 e 6-4 e se classificou às quartas de final do Grand Slam. Os brasileiros Rafael Matos e também o Marcelo Melo venceram nas duplas e também seguem vivos na competição. Futebol Globo CBN. E o Guarani tenta atacar pela direita com o Cauã Jesus. Ele volta ao jogo com o Caio Melo. Mais atrás sai jogando o zagueiro Alan Santos. Faz a tabela curtinha pro Diego Torres. Apareceu na esquerda, fez o passe pro Emerson. Recebe de volta. O Guarani no toque de bola vai tentando frear a defesa do Londrina. A bola chega no Kelvin. Ele reclama de um pisão ali, mas segue na jogada. Volta ao jogo, tenta o lançamento na esquerda, dá um balão para tirar o perigo dali o Caio. Vem o Londrina tentar chegar no ataque, no pé de ferro, bem demais o Alan Santos para tirar mais uma pro Bugre. A zaga do Guarani era o Sarará que tava ali. Aliás, ele já fez esse papel de terceiro zagueiro, hein, Gabi Castro? Já fez e quando precisa, né, taticamente, então vai fazer também, porque o Alan Santos recua como zagueiro, camisa 8 fica como esse terceiro homem de defesa. O Cauã Jesus foi mesmo para a ponta direita. Quando o Londrina ataca, vai virar um homem de meio campo, mas para poder atacar, ele vai fortalecer ali o lado direito. Bela jogada do Emerson pelo lado esquerdo, acelerou o jogo, tocou no Bruno Santos, pediu de volta, Bruno Santos no corpo, segura, vai para cima da marcação, agora toca no Emerson, chega batendo nela o Cedric por último, mas segundo o árbitro, a bola bateu no Emerson, por isso o arremesso é da equipe do Londrina. Vamos chegando à metade do segundo tempo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Alguém me chamou. Só para completar, em Wimbledon também a Bia Haddad, né, que está jogando duplas com a Laura Siegemund, a alemã, venceu em duplas ontem pela segunda rodada. Amanhã tem as oitavas de final e a Bia Haddad segue viva também. E o Guarani vem pelo meio com o Cauã Jesus, fez a jogada na esquerda pro Diego Torres, limpou pra perna que não é a boa, de volta pra esquerda, deixou pro Emerson, cruzou na área, sai Luiz Daniel, encaixa o goleirão do Londrina e já sai na velocidade, tá avançado ainda o zagueiro. Continua o esquema com 3 zagueiros, hein? O Rafael foi buscar a bola lá no canto. Barizo. Sim. Mais 2 mexidas no Londrina do técnico Roger. Saíram o 8, Zé Breno, e também o 9, o atacante Cariús, que tomou bastante pancada, foi descansar. 9 Cariús também tá fora para as entradas do 20, Gustavo França, e também do 22, Canela. Essa pergunta eu vou fazer pro Pio. Gustavo França deixou saudades no Brinco de Ouro? Não. E vem o Guarani para tentar sair jogando. Lançamento do Diego Torres para o Bruno. Tá sozinho na entrada da área. Bruno Santos rolou, a bola passou do Cauê. Chegou o Diego Torres, caiu, é pênalti. Não! O juiz aponta que pegou na bola, mas ele fez um apontamento de que seria pênalti. Eu vou pedir a opinião da Adriana Almeida se o Diego Torres não foi empurrado nesse lance. Daqui a pouco, porque vem o Londrina no campo de ataque pela esquerda. Jogada do Gustavo França, é o Robson que tá na bola, agora sim fez o passe pro França. Tem a marcação em cima dele do Caio Melo, a bola tá viva na entrada da área, chega cortando o Kelvin pro time do Guarani. Qual a sua impressão daquele lance com o Diego Torres na área, hein, André? Tive a impressão de que o jogador do Londrina foi apenas na bola. Posso ser traída por alguma imagem que apareça aí, mas até pela reação dos jogadores do Guarani, que não foram pra cima do árbitro, tudo normal. Só o árbitro que podia sinalizar de um outro jeito, né? Parecia que tava dando pênalti. Tentativa de jogada do Cauã Jesus, a marcação chega pra cima dele. Guarani recupera, Sarará do lado esquerdo da defesa, faz o passe pro próprio Cauã. Do lado esquerdo encontrou o
o Emerson calibrou o cruzamento, chegam 2 na marcação, ele volta atrás com Caio Melo, inversão de jogo na direita, busca o Cicinho, a bola chega, bom domínio do lateral do Guarani, volta o jogo, recomeça um pouquinho mais atrás, o Rafael, autor do gol de empate, vem ajudar o ataque, faz a tabela curtinha, devolve no Cicinho pela intermediária do lado direito, faz o passe, o gramado é ruim, Caio Melo tem dificuldade no domínio, mas consegue, fica de novo com o Cicinho a bola, Cauã aparece pra jogar, toca mais atrás com o Kelvin, o Guarani vai tentando abrir a defesa do Londrina, domínio do Cauã, fez a tabela, a bola não chega no Diego Torres, briga ali com o Gustavo França, falta que favorece o Londrina. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 26 minutos, segundo tempo, Série C em Londrina. Londrina. 1 para o Tubarão. Guarani. 1 também para o Bugre. Central da bola. Rafael Pio. Faltando 30 segundos para terminar na Fonte Luminosa em Araraquara, o Vila Nova vai batendo a Ferroviária por 2-1. Com esse resultado, o time goiano vai à 7ª colocação com 22 pontos. Já a equipe paulista, 13º lugar com 18. Futebol Globo CBN. Primeiro Adriano Almeida, depois Gabi Castro. Vimos o replay aqui, nada no Diego Torres, né? Um braço que ele se desequilibrou com o braço do adversário. O Wallace pega primeiro na bola, né? E aí depois o Diego Torres tropeça nas pernas do Wallace, lance normal. Disputa por espaço, lance normal. Segue o jogo no estádio VGD. Nossa, hoje em dia tudo... Como é que fala? Tudo... Sigla, né? VGD. Tem gol na rodada, Rafael Pio. E deu tempo do Vila Nova chegar ao 3º gol. No finalzinho, aquela história, né? A Ferrinha foi pra cima, ficou aberta atrás e aí 3-1 Vila Nova, fechando a partida na Fonte Luminosa. E o Guarani tenta chegar no campo de ataque, mas é mais esperto na zaga, o Caio, para tirar para o time do Londrina. Vem atacando pelo meio, agora lado esquerdo, Tauan recebeu, tentativa de lançamento na entrada da área, chega cortando muito bem a zaga do Guarani. Diego Torres ajuda a defesa, sai atacando pelo lado esquerdo, agora ele prefere voltar, recomeçar tudo com o zagueiro Rafael, que abre o jogo na direita para o Cicinho. A marcação já aperta, ele consegue encontrar o Diego Torres, marcado por 2, fez a tabela, Bruno Santos jogou no Cicinho, mas não correu para receber de volta, por isso a bola fica livre, limpa para o goleiro Luiz Daniel, que sai jogando do lado esquerdo do Londrina com Maurício, abre o jogo na ponta para a chegada do Canela. Canela fez o lançamento, marcação ali para cima do Robson, chegou reclamando de falta o Alan Santos, a arbitragem entendeu que não aconteceu nada, deu apenas o arremesso lateral favorecendo o Londrina. Fica com a bola o Maurício, na esquerda do campo de ataque, pro Canela, limpa o lance, tenta tocar na frente, chegou no Robson, a bola tá pedindo na entrada da área, Gustavo França bateu mascado, encaixa o goleiro Andrei, fica com ela. A jogada até clareou, mas o chute saiu ruim, melhor para o Bugre, Adriano Almeida. Chute fraquinho, rasteiro do Gustavo França, o Andrei sem dificuldades, agora vai valorizando, ganhando um pouco de tempo, os jogadores do Londrina reclamam, e eu diria já aí, faltando seus 20 minutos com os acréscimos, um bom negócio para o Guarani, um pontinho, voltando de lá com esse 1 ponto, até porque, pelas minhas contas de Série C, a faixa dos 25 pontos é suficiente para levar para a próxima fase. O Guarani, então, aí precisaria de 3 vitórias. Tem 4 jogos em casa, pensando nessa matemática, o Bugre, depois dessa reação aí, acho que fica bem competitivo para essa reta final de primeira fase de Série C. E vem tentando chegar no ataque para virar o jogo em Londrina, mas a marcação tá forte, por isso o Guarani vai rodando a bola no campo de defesa. Recebe Cicinho, agora já passa pela linha que divide o campo pela direita. Dá uma calibrada ali, mas não tem para quem passar a bola, por isso ele volta um pouquinho mais atrás com o Kelvin. Recebe dentro do círculo central Caio Melo, recomeça do lado esquerdo com o Sarará, deixa com o Diego Torres, faz a tabela com o Emerson, passa pedindo de volta, o Emerson prefere voltar no Caio. Caio Melo recebe, volta a bola pro Diego Torres, tentou o passe em elevação, corta a zaga do Londrina, foi brigar pela bola, o Diego Torres ergueu demais o pé ali, por isso é falta que favorece o Londrina, ali pertinho da área do time paranaense, ainda no campo de defesa, falta cometida pelo camisa número 11, Caio Melo. A gente só tem um cartão até agora no jogo, né, Dri? Sim, foi pro Rafael, zagueiro do Guarani, o único amarelado.
um jogo muito leal, né? Muito disputado e tem as faltas, mas nada de violência exagerada até o momento. Muito bom, né? O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Já se foram 30 minutos deste segundo tempo. Série C em Londrina. Londrina. 1. Guarani. Também 1. Central da Bola. Rafael Pio. Daqui a pouco, ainda pela Série C, tem Ipiranga e Maringá, Brusque e Figueirense. Amanhã, complemento da rodada com Botafogo e São Bernardo, Ponte e Tombense. Futebol Globo CBN. Arremesso lateral para o Londrina, lá no campo de defesa, lá na direita, bem em frente ao banco de reservas do técnico do Guarani, Marcelo Fernandes, cobrado curtinho pelo Cédric. Errou o passe na hora da devolução. Ela fica com o Bruno Santos, abre o jogo na direita, a bola foi nas costas do Cicinho. Era uma chance do Guarani chegar em contra-ataque, mas acabou passando do lateral. O Guarizo. Sim. A gente vê Mundial de Clubes, uma bola errada numa saída dessa é, no mínimo, um lance perigoso. Aí na Série C, que o diga, né? Aí na Série C é um pouco mais difícil, né? Vem Cauã Jesus, faz o passe pro Emerson, ficou no pé direito, ele voltou o jogo pro Caio Melo, arriscou de fora da área, longe do gol. Bateu numa cobertura, num barracão ali que tem no estádio VGD. Por pouco essa bola não foi em Maringá. Adriano Almeida. E tava com espaço o Caio Melo, né? Ele que foi melhor nas bolas paradas já algum dia do Guarani e agora tá precisando calibrar mais esse pé. Bola alta demais, mas o Guarani rouba e vai evoluindo nesse finalzinho de jogo. Acho que esse barracão onde eles fazem o arraiado leque. Arraiado leque. Arraiado leque. E vem pro ataque o Bugre, Cauã Jesus na esquerda, cruzamento, tira a zaga, a bola bate no Caio. Mais um esquinado favorecendo o Bugre, Dri. O Cauã Jesus é quem vai ali, é ele quem tentou o cruzamento, depois algum jogador do Guarani reclamou com ele disse que estava tentando o cruzamento, tentou mesmo. Não, já abre mão de cobrar o escanteio o Cauã pro Kelvin. Ali com a perna direita vai vir para a cobrança. Sarará virou zagueiro e vai para a área também tentar o gol de cabeça. Foi num escanteio que saiu o gol de empate do Guarani. Bola cobrada muito forte pelo Kelvin. Tira de cabeça o Gustavo França, que era ali o último homem do time do Londrina. Emerson tava sobrando, dá um balão para frente, corta de cabeça o Caio para tirar, a bola volta pro Guarani. Rafael faz o lançamento na ponta direita, Diego Torres cruza na área, tira de cabeça o Caio. Vai voltar no meio, Caio Melo tentou de cabeça, corta a zaga do Londrina, vem buscar jogo Tauan no campo de defesa. Ele faz o lançamento, buscava a jogada lá na frente com o Gustavo França. A arbitragem acabou não marcando nada com o Iago Teles, na verdade, que virou centroavante. Vem o Cauã pela esquerda, pelo Bugre, tentou o chapéu pra cima da marcação, chegou cortando o Cédric. A primeira jogada ganhou o Cauã, mas depois o Cédric não quis saber de brincadeira, deu um bico pra lateral, Dri. Até pra evitar um novo escanteio por ali, né? O Cauã Jesus vem chamando a atenção nessa entrada, hein? Faz uns 5 minutos que tá em campo, tá buscando, tá tentando ser ofensivo ali. Eu gosto desse posicionamento do Guarani, tentando ganhar o jogo nesses minutos finais. Guarizo. E teve um rapa agora do Igor, não, do Iago Teles, cartão pra ele, Edrê. Amarelo, camisa 11 do Londrina, segundo amarelo do jogo pro atacante Iago Teles do Leque. Gabi Castro. 33 minutos, o Guarani é melhor na partida do que o Londrina agora. Depois do gol, o Londrina sentiu muito a partir dos 12 minutos. O jogo ganhou em equilíbrio, a postura do Guarani foi diferente, ficando com a posse de bola, chegando ao campo de ataque. A entrada do Cauã Jesus muito boa, jogando muito próximo ao Diego Torres, participando de tabela. Se sim, continua chegando ao campo de ataque. Ainda sinto falta do Emerson pelo lado esquerdo, mas o lado direito do Guarani vai funcionando. Então são os últimos minutos de jogo aberto, o Guarani com totais condições de conseguir o gol da virada e consequentemente da vitória. Diego Torres na cobrança de falta pelo lado esquerdo. Toda a força aérea do Bugre lá dentro da área. Autorizado, Diego bate, a cabeçada do Sarará sai muito alta. A bola vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo o Londrina. Tudo igual. Empate importante pro Guarani, mas que ainda deixa o time fora do G8. O jogo tá parado porque tem alteração e a Adriana Almeida já confirma pra gente. Pois não? Posso? Claro. Vamos lá então, Caio Rafael com a 23,
entra no Londrina para a saída do camisa 10, o cara das bolas paradas do Leque. Robson tá fora. Detalhe, quarta alteração na terceira parada. Já o Gabi comenta porque o Londrina vem pela esquerda, limpou o lance, Iago bateu, Andrei, a bola desvia nele e vai pra fora. Parecia o lance do Everton contra o Chelsea, mas essa bola foi pra fora. Por pouco, Londrina não faz 2-1 no chute do Iago Teles, que foi desviando pra lá e pra cá, Adriana. A diferença é que do gol do Chelsea ele tava mais na linha de fundo, agora um pouco mais afastado, mas ela também desviou. O Andrei também adiantado, mas aí deu tempo de voltar, escanteio. Já cobrado, tentativa da Casquinha no primeiro pau, corta a zaga do Bugre. Ela vai sobrar lá do lado esquerdo pra jogada do Tauan. Volta um pouquinho mais atrás, recebeu pro cruzamento Gustavo França, tentativa, a bola bate no Bruno Santos do time do Guarani. O arremesso lateral pro time do Londrina. Vai atacando pela esquerda, Maurício domina, fica com a bola no pé direito, cruzamento de cabeça, chega cortando ali a zaga do Guarani, que era o Bruno Santos, o centroavante que estava ali na zaga para fazer o corte. Buscou a jogada na esquerda, o Canela caiu, pediu a falta, nada a ser marcado, o Rafael estava só na cobertura. Apenas tiro de meta para o Bugre, Adriana. O Londrina tenta aí uma estocada, né, para equilibrar as ações de ataque depois que o Guarani cresceu. Agora o Marcelo Fernandes vai para mais 2 alterações no time do Guarani. O Isaac vai entrar descansado aí para tentar alguma fumaça ali nesse ataque. E o Giovani, que também é jogador de ataque, meio campo, mais pro ataque, também vai entrar. Então vamos confirmar. Tá saindo o 11, Caio Melo, para a entrada do 15, o Giovani com a camisa 15 entra no lugar do Caio Melo. E quem sai é o 10, Diego Torres. Aí sim, para a entrada do camisa 20, Isaac. As alterações, Gabi Castro, lembrando que o time do Londrina fez 4, só que em 3 paradas, então não tem mais substituição, o Guarani ainda tem mais 1. Isso, Londrina decidiu não fazer as 5 opções que tem, né? Fez apenas 4 nas 3 paradas. E o Guarani mexe agora o famoso 6 por meia dúzia. Então tira o Diego Torres, que estava na articulação camisa 10, coloca o Isaac, precisa entrar ligado, precisa entrar com a mesma função, querendo o jogo, distribuindo, jogando pro lado direito que o Cicinho tá bem, jogando pro lado esquerdo, e sai o Caio Melo cansado também, ajudou bastante neste segundo tempo. No segundo tempo, o sistema ofensivo, e coloca o Giovani, o antigo Giva, que também tem uma importância ofensivamente. Claro que quando o Londrina atacar ele vai conseguir recompor, mas é um jogador que consegue jogar numa linha mais avançada de meio campo. Caso o Guarani queira e consiga, ele consegue ser um terceiro homem de meio campo, geralmente jogando mais pelo lado direito. O jogo tá parado, é o Kelvin no chão, Adriana? Sim, no círculo central, um pouco mais pro lado defensivo do Guarani. Vai sentindo alguma lesão por ali o Kelvin, ou também vai esfriando um pouco o jogo. Agora, o estádio Vitorino Dias é acanhado, né? Não me parece assim muito grande, mas os torcedores do Londrina comparecem sim, sentindo esse momento bom do time. Bastante gente ali. Muita gente com saudade desse futebol brasileiro também, que ficou muito quebrado com o Mundial de Clubes, mas que agora aos poucos vai retornando à sua normalidade. E tem onda no gramado, hein? Nossa, Jesus. Parece que estão jogando futebol de areia. E o Estádio do Café, por exemplo, que tem capacidade de mais de 30 mil pessoas, esse mesmo público daria um pouquinho só, né? Um grande estádio, né? Enorme estádio, que já inclusive sediou o pré-olímpico. Lembra aquele time do Alex, Ronaldinho, verdade, né? Agora você matou o torcedor do Palmeiras, né? Porque um verde contra um azul, você lembrou do desvio que pareceu do Everton. Coitado do torcedor do Palmeiras, por exemplo. Ah, mas é isso, né? Batem no torcedor do Palmeiras sem respeitar a dor dele. Isso acontece. Vai trabalhando bola o Guarani. Lançamento do Rafael. Lança mal. Acaba ficando com a bola o Maurício. Limpa o lance pro Londrina. Tentativa de jogada no meio. Caiu, pediu a falta por ali o jogador número 20, que é
o Gustavo França e a falta tá marcada. O França já bate ela pra trás, toca a bola pra trás e recebe de volta. Na esquerda o passe pro Canela, domina o Canela, limpa o lance, vai levando pro meio, chega a marcação, Bruno Santos vem ajudar a defesa no círculo central, rouba a bola, puxa o contra-ataque sozinho, encara o Wallace, tem 3 na marcação, ele passa de 2, faz o cruzamento, tenta desviar em alguém, mas a bola vai direto pra fora. Se é que vai sair, sai em arremesso lateral favorecendo o Londrina. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 40 minutos passados, segundo tempo, Série C no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Londrina! 1 para o Tubarão, gol do Caio. Guarani! 1 para o Guarani, gol do Rafael. Central da Bola. Falando em Rafael. Pela Série B em 17 minutos, lá em Ribeirão Preto, na Arena Nicknet, ou o famoso Santa Cruz, tem Botafogo e Novo Horizontino. Amanhã, Operário e Chapecoense, América e Atlético. Na terça-feira, Goiás e Criciúma. Marco Guarizo. Vamos com tudo, você vem com a gente aqui na CBN. Finzinho de jogo, erro de passe do Cedric, recupera o Guarani, tenta sair jogando na velocidade o Giovani, mas quando ele fez o passe, foi muito ruim, a bola foi direta para fora, arremesso lateral para o Londrina, bem no círculo ali, bem na linha que divide o campo, pelo lado direito para a cobrança do Cedric, joga pro ataque, chega brigando ali no meio, Alan Santos recupera o Isaac pro Bugre, limpa o lance pela direita, faz o passe pro Cicinho, tá sem opção, Cicinho precisa pisar na bola, voltar um pouquinho mais atrás com o Cauã Jesus. Cauã domina, curtinho pro Giovani, de novo, o Giovani deu um passe em elevação ali, a bola chegou no zagueiro Rafael, tentou fazer o passe na frente, cortou a zaga do Londrina, dá uma injeção na bola, o Alan Santos, para evitar o perigo, porque o lançamento vinha rasteiro, o Alan deu um bico que a bola foi para fora do estádio, lateral já cobrado pelo time do Londrina, que vai acelerando um pouquinho para buscar a vitória dentro de casa. O domínio é do Caio, toca na direita pro Cedric, fica com ela o zagueiro, fez o passe na ponta, buscou o Tauan volta, recomeça o jogo de novo com o Cedric, vira lá pro Wallace do lado esquerdo, Guarani com praticamente todo mundo no campo de defesa nesse finzinho de jogo, o Wallace carrega a bola sozinho, faz o lançamento a meia altura, pra tentativa do domínio do Igor Cariús, chegou cortando do Iago Teles, chegou cortando a zaga, Gustavo França briga pela bola, Tauan tá junto, fez a falta em cima do Isaac, porque a bola bateu na mão do jogador do Londrina, que só não chamou o árbitro de bonito e foi presenteado por isso, Adriana. Tauan, camisa 21 do Londrina, é o terceiro amarelo do jogo. Reclamou tanto que ganhou um cartão. O Tauan, que estava brigando pela bola, ela acabou batendo no braço dele ali. A arbitragem marcou uma falta em cima dele, ficou indignado. O jogador do Londrina, que já recuperou a bola, foi brigar por ela ali no meio, cortou mais uma vez o Alan Santos pro Bugre, tenta sair no contra-ataque, o lançamento, a bola na esquerda, passa por todo mundo, ela vai para fora, arremesso lateral favorecendo a equipe do Londrina. Já cobrado, vem jogando pela direita o Tauan, também conhecido como João Vitor. Essas escalações da Série C, vou falar uma coisa pra você, viu? Mas o Guarani recupera a posse de bola, tentativa de jogada pela direita, o passe ali pro Isaac, para o jogo, a arbitragem e marca a falta. Primeiro já teve a escalação do Zé Breno, número 8, né? Que ele entrou no lugar do próprio João Vitor. Isso. Aí tinha um risco no nome do Zé Vitor. Aí tinha 2 vezes o nome do Zé Breno, do João Vitor. Mas agora ele vai ser Tauan até o fim do jogo. Ninguém manda o Londrina. Ué. É o pseudônimo que ele utiliza. Exato. Ninguém manda o Londrina passar a escalação dessa maneira, né? O time que tá brigando pra subir pra Série B tem que ser um pouco mais organizado, né? Então nós vamos de Tauan, camisa 21, então. Por favor, vai. Tauan Vitor, pronto. Tauan Vitor. Eu adoro o nome composto, amarelo, né? mais um. Não me pareceu pro Roger e sim. Opa! Ô Roger, calma, rapaz. Eu acho que foi sim, viu, Guarizo? Confusão dos bancos, hein? Também, o que o Roger falou ali, meu amigo? Tem um cartão pro banco. A gente vai confirmar depois se é pro técnico Roger ou se é algum integrante da comissão técnica do Londrina. Eu sei que o jogo vai ficando parado, né? Vai demorando. Agora o quarto árbitro está x9ando alguém
no Guarani, né? E vai ter expulsão no banco do Guarani. Vai, vamos ver pra quem agora. Não é pro técnico Marcelo Fernandes. É pro auxiliar. Auxiliar técnico do Guarani agora expulso. No momento em que o Denis Júnior, o camisa 19, atacante do Bugre, tá ali na beira do gramado esperando para entrar. No Campeonato Gaúcho, isso aí deu muita confusão, deu muito rolo, porque se alguém da comissão técnica era expulso, o técnico tinha que sair. Sim. Num Grenal, o Roger teve que sair exatamente porque o que acontece? O treinador fala pro auxiliar, vai lá, xinga o cara, né? Mas o Roger tá bravíssimo e o jogo tá pegado. O Alan Santos perdeu até a chuteira na falta que ele cometeu. Já passamos de 45. Vamos, ainda não temos os acréscimos da arbitragem e vem pro ataque o time do Londrina. Trabalha Londrina, perde a bola, Isaac recupera pro Guarani, joga pro Denis Júnior que acabou de entrar, acelera o jogo, vai pra cima da marcação, chega o Maurício no carrinho, coloca a bola pra fora. Era o Tauan, viu, Dri? João Vitor, coisa nenhuma. Era o Tauan. Quem errou então não foi o Londrina. Retiramos todas as nossas palavras aqui contra o time do Londrina. E vem trabalhando o Tubarão. Lançamento do lado direito. Recebeu por ali para fazer a jogada ao França. Tá marcado por 3. O Emerson vai para cima dele até perto da linha de fundo. O França chuta em cima do lateral do Guarani. O arremesso favorece a equipe do Londrina. Tenta chegar o Iago Teles. O Sarará reclama e a falta é marcada para o Londrina, Adri. É uma falta muito perto da grande área e eu aproveito essa parada, Guarizo, para confirmar a entrada do Denis Júnior. O 19 no lugar do 9, Bruno Santos, um atacante pelo outro. E a arbitragem agora sinaliza 6 minutos de acréscimos. 6 de acréscimo, fim de jogo tenso em Londrina. Tem falta o time da casa na entrada da área. São 46:40 já passados desse segundo tempo. Tem a canhota do Tauan, tem a direita do Gustavo França. É aquele lance perto do bico da grande área que dá tanto para cruzar quanto para bater direto. Sobe a pulsação do torcedor do Guarani. O empate é considerado bom. 47 minutos, você ouviu o toque. É a chance do Londrina de marcar o segundo gol. Guarani vai segurando o empate. Na cobrança, o Gustavo França, principalmente o Tauan, vai saindo da bola. São 2 homens na barreira. Expectativa no estádio VGD em Londrina. Vai pra cobrança, joga na área o Gustavo França no segundo pau, subiu de cabeça o Caio, o autor do primeiro gol, mas a bola foi longe, foi pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Bugre. Adriana. A bola agora veio alta demais, ele até tentou subir, mas se desequilibrou no cabeceio, subiu muito. Quase 48 do segundo tempo, Londrina e Guarani vão empatando 1-1. E não tem na Série C também aquela bola múltipla, né? Aquela que fica atrás do gol, dos lados. Então o Andrei foi buscar a bola lá nas placas de publicidade para bater o tiro de meta e não tem pressa nenhuma o goleiro do Bugre. Nós já chegamos a 48. Faltando 3 para acabar o jogo, segundo sinalização da arbitragem. Andrei bate direto lá para frente pro Denis Júnior tentar dominar. A bola tá viva na entrada da área, corta o Caio do jeito que dava. Briga por ela o Cicinho, tenta matar no peito, a bola escapa. Iago Teles tenta sair jogando pro Londrina, tá tudo valendo segundo a arbitragem, vira um bate-rebate lá no meio-campo e tá tudo normal. Isaac faz o passe pro Cicinho na entrada da área. Corta parcialmente a zaga, volta ao Bugre pela esquerda. Denis Júnior domina, arruma pro pé direito, bate fraquinho. Encaixa o goleiro Luiz Daniel. Tenta sair jogando pela esquerda, agora na velocidade o time do Londrina. Do lado esquerdo a jogada do Caio Rafael. Ele volta do lado direito, o Cedric tá cansado, não pega a bola. Lateral para o Bugre, Gabi Castro. E o Denis Júnior foi até displicente, né? A gente tá falando que tá um jogo equilibrado, lá e cá, com emoção, porque tem briga do lado de fora entre os bancos de reservas, dentro de campo também os atletas estão se estranhando, o árbitro parece que tem perdido um pouco a mão da partida, e aí a bola sobra pro Denis Júnior, que acabou de entrar, chuta firme, forte, no canto, sabe? Tem que ter a fome de gol, e aí ele chutou fraco nos braços do goleiro do Londrina, então não pode desperdiçar esse tipo de oportunidade.
Tenta chegar o Londrina pela esquerda com Canela, trombada com o Rafael, tá valendo tudo isso, o zagueiro do Guarani chuta a bola em cima do Canela, mas a arbitragem marca o arremesso favorecendo o Londrina. Já bate o Maurício, tem pressa o Londrina nesse fim de jogo, o Guarani tenta segurar o empate, mas atitude do time do Londrina nesse momento. O Wallace recebe a bola, é o último homem, tá na meia esquerda, vai carregando o experiente zagueiro, procura alguém para fazer o toque, ele teve que tocar curto, saiu da área, o Iago Teles pediu a falta tá marcada, falta do Kelvin em cima dele. Vamos atingir a marca de 50 minutos, aí o toque do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, mais uma falta para a equipe do Londrina. Essa tá longe da área, né, Dri? Essa é pra chuveirar. Essa daí tudo indica que vai ser um lançamento, pode até ser a última chance do Londrina no jogo. Lançamento para a área, a maioria dos jogadores do Londrina, inclusive os de defesa, vão para lá. Foi numa bola parada que o Leque também conseguiu abrir o placar, né? Últimos segundos de jogo, o Guarani todo na defesa. 2 homens na barreira, Gustavo França para bater de pé direito. O resto dos jogadores do Guarani tá todo mundo dentro da área para tirar o perigo de lá. Passamos de 50 minutos e meio em Londrina. Tem falta o time do Tubarão. Tá autorizado Gustavo França, bate direto na área, sobe bem a zaga do Bugre para cortar. O rebote ainda do Londrina, Maurício lança na esquerda. Tentativa do Iago Teles, briga com o Cicinho, tá valendo tudo isso, tira o Cicinho. Quando apita o árbitro. Final de jogo no Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina. 1 para o Tubarão, o time da casa. Caio no 1 também para o Guarani. Gol do zagueiro Rafael, gols aos 5 e aos 12 minutos. E para comandar o pós-jogo, todas as informações de Londrina 1, Guarani 1. Vem aí a central da bola, Rafael Pio. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. 18 horas 24 minutinhos e a confusão continua lá no gramado do VGD, hein, Adriana Almeida? Me parece o Rafael, autor do gol do Guarani, com o Luiz Daniel. Não entendi o porquê dessa polêmica, até porque o jogo acabou com o Londrina atacando, né? E aí foi alguma saída, a turma do deixa disso, parece que a situação já vai apaziguar por lá. Nada a ver, né, Pio? Um pontinho pra cada lado, os dois times brigando lá em cima. Exatamente. Não precisa, né? E se fosse aquela confusão, né, Gabi Castro, de banco de reservas, e aí tivesse tido... Mas não, é alguém que se doeu com alguma outra situação ali, coisa de jogo também, né? Lance de jogo foi numa entrada do Alan Santos, que foi na frente do banco de reservas do Londrina, e eles estavam fazendo uma pressão ali, como se ele tivesse ido com a sola pra cima do jogador do Londrina, mas não foi o que aconteceu, foi um carrinho limpo e depois sim é que ele mostrou a trava da chuteira, não acertou o jogador do Londrina, e aí depois disso o ânimos, né, ficaram aflorados e trouxe tudo isso aí pro fim do jogo. Rápido intervalo, daqui a pouco tem os destaques finais aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 18h26. Gabi Castro ainda vai votar no melhor em campo e vai trazer um pouquinho do que teve de percepção no jogo, mas um bom jogo, né, Marco Guarizo? Bom jogo, os times lutando bastante, como é a característica da Série C. Guarani começou mal o primeiro tempo, melhorou no final do primeiro tempo, foi bem no segundo e arranca o empate contra um ótimo adversário, né? Valeu, Marcão. Boa semana. Até a próxima. Um abraço, Rafael Pio. Amanhã estamos de volta com o Estúdio CBN, ponto final e muito mais. Com certeza. Valeu, Marco Guarizo, que transmitiu Guarani 1, Londrina também 1. O Bugre sai do VGD até com um resultado, como você mesma disse, até positivo, né, Dri? Satisfatório, um adversário direto que tá brigando lá em cima, que já tem um time mais estruturado, então acho que o Guarani mostrou força na hora que tinha que mostrar. Só repassando o próximo adversário do Bugre, outro time que tá brigando pela classificação, o Ituano, tem uma semana para treinar o time do Marcelo Fernandes, jogo domingo que vem, às 16h30, no Brinco de Ouro, convoco a torcida bugrina para lotar o brinco, apoiar o time, enquanto que o Londrina vai jogar contra o Botafogo da Paraíba fora de casa também domingão, 16h30, Rafael Pio. Bom, Adriana Almeida, até a próxima, Adri. Forte abraço e até a próxima, Pio. E Gabi Castro vai eleger quem foi o craque do jogo? O craque do jogo. Teve assim um craque. É, só um craque, Gabi. Foi um jogo equilibrado. Da mesma maneira que a gente tem dificuldade pra dizer quem foi o pior em campo, que ninguém destoou, do outro lado é verdade também. Um craque, alguém que sobressaiu, não tivemos. Eu gostei muito do Cicinho, lateral direito do Guarani. Eu gostei muito do Rafael, marcou o gol, subiu muito bem e defensivamente ele foi bem. E gostei também do Cauê Jesus, entrou muito bem, querendo o jogo, ficando ao lado do Diego Torres, deu uma movimentação melhor pro ataque do Guarani. Mas o meu voto vai pro Alisson, tá? Zagueiro do Guarani, que enquanto esteve em campo foi praticamente perfeito. Gostei muito do zagueiro, anulou o Cariús e ajudou muito o lado esquerdo ali, porque o Emerson jogou no meio campo. Então o meu voto hoje vai pro Alisson, grata surpresa, começando pela primeira vez como titular, jogou apenas 45 minutos contra o CSA, mas hoje foi muito bem. Então Alisson vai dar uma boa dor de cabeça aí pro Marcelo Fernandes nessa zaga do Guarani. E até pra gente finalizar, Gabi, em cima dos votos, a zaga do Guarani hoje acho que foi o ponto forte do time. Mais uma vez, né? Nos últimos 5 jogos tinha tomado apenas um gol, então era mérito, né? Que a gente tava falando como o Guarani tava melhorando o seu sistema defensivo e consequentemente o Andrei. Hoje, tudo bem, tomou um gol, mas teve poder de reação e veio do sistema defensivo, porque veio com o zagueiro Rafael indo até o ataque numa cobrança de escanteio, subiu mais que todo mundo. Então, o sistema defensivo do Guarani tem se sobressaído, isso é um lado muito positivo. Até a próxima, Gabi Castro. Um grande abraço pra você, Rafael Pio, aos ouvintes que estão nos acompanhando até agora. Até a próxima. A narração foi de Marco Guarizo, reportagens de Adriana Almeida com Gabi Castro nos comentários, Eduardo Rodrigues, o Bolacha na mesa técnica. Eu, Rafael Pio, te agradeço. Até a próxima. Na sequência, tem CBN Show da Notícia. Valeu, tchau. Futebol.